Olá, paz do monte a todos vocês. Mais uma semana, estamos aqui nesta segunda-feira e eu quero desejar a você que todas as graças sejam derramadas na sua vida e que esse papo espiritual aqui, nesse podcast da Comunidade Tabor, seja edificante, gere frutos na sua vida. Hoje eu tenho aqui comigo um missionário de Santa Bárbara. Talvez você já ouviu falar de Santa Bárbara aí no DVD do Frei Gilson, quando ele fala, canta aí Santa Bárbara. Hoje nós temos alguém de lá, de Santa Bárbara do Oeste, Irineu, fundador da comunidade Apóstolos. Tudo bem, Irineu? Tudo bem, você também? Tudo certo, Irineu. Bom. Primeira vez em Cascavel? Já passei por aqui, mas não fiquei, né? Eu já fui em Foz do Iguaçu, Já conheceu as cataratas, então? Sim, vim em Congresso da Renovação, coisas assim, já vim missão também, já faz tempo, né? Uhum. Eu visito mais ali de Londrina pra cima. Ali. Ah, sim. Irineu, começar esse papo aqui, eu queria saber quem que é o Irineu, como é que nasce o Irineu, nasceu em berço católico, não nasceu em berço católico, como foi a infância e a adolescência do Irineu? Então, a minha vida foi assim, minha mãe é mãe solteira, né? Teve um relacionamento com meu pai, né? Que era namorado, só que meu pai não quis assumir. Minha família era uma família, a família do meu pai era espírita, na região ali onde minha mãe morava, que era na região de São José do Rio Preto, mas uma cidade Tanabi, que é próxima ali. Essa cultura do sincretismo religioso é muito densa, assim. Então, minha mãe ia nas missas, tipo, essas missas especiais de Páscoa, essas coisas assim, Sexta-feira Santa, um batizado, uma coisa ou outra, mas também ia no centro espírita. Olha então só. Ia lá. Então era um pouco dado a isso aí. E ainda hoje a gente vê muito esse secretismo, né, ligado, Sim. né, tanto às religiões afros quanto ao espírita, né, Sim. que ainda a gente não tá falando aqui daqueles que são espírita nem daqueles que são de alguma religião afro, mas estamos falando daqueles que querem ser os dois, né, Sim. e se torna incompatível, né. Porque as crenças, quando você entende, elas têm bastante diferença. Não tem como seguir as duas, né? Não converge, né. Não. Diverge em muita coisa, né. Sim. Então, daí assim, minha avó não gostava muito, mas era obrigada aí, que minhas tias, minha mãe, ele que iam, obrigava meio que ela a ir também. Então tem vários reflexos, assim, dessa infância aí, dentro de centro espírito, Você chegou aí junto? Foi. Então eu tinha um medo de morto, quando ia num velório, eu ficava uns 3, 4 dias com medo do morto estar debaixo da minha cama quando eu era pequeno, dormia com a luz apagada. Então tinha esses medos, assim, né? Pra mim perder esse medo demorou, cara, porque assim, sempre, depois eu não ficava sozinho em casa, porque eu era moleque, se tivesse velório eu não ficava sozinho em casa, mas nem a pau, cara. Vixe, quando eu ia em velórios, minha mãe tinha que dormir perto, até eu não dormia, ela podia ser de perto da minha cama, justamente por causa dessas questões aí, Meu né? Deus do céu. Bravo. Então lembro lá das incorporações, de tudo, de algumas falas, né? Uhum. Até fiz cirurgia espiritual, né? Que minha mãe, uma vez eu pisei num caco de vidro, eu tinha uns 9 anos de idade, levou lá, a mulher incorporou e cortou meu pé na faca e arrancou o caco de vidro lá. Rapaz do céu. E doeu, não teve anestesia espiritual, não. E tinha muito disso também, agora eu lembro, né, quando eu era adolescente também, jovem, criança ainda, eu lembro do Dr. Fritz, esses doutores aí que faziam cirurgias espirituais. Sim. Mas enfim, é um sincretismo que ainda continua na igreja, mas aqui nós estamos falando para católicos. Então, sim, não, né? Sim. Bom, o senhor Jonas Abib falava, né? Se você é católico, seja católico. Isso basta e é suficiente. Nossa, mais que suficiente. Olha a riqueza que você tem dentro da igreja. Você não precisa buscar fora. Não precisa mesmo, tá? Você tem tudo o que você precisa dentro da igreja. E aí, numa doença da minha avó, minha mãe procurou em vários meios procurou a cura. E aí ela bateu no centro espírita e não resolveu. Foi em um monte de lugar. Foi na igreja evangélica protestante, não resolveu. E aí ela foi parar num grupo de oração. No dia que ela foi parar no grupo de oração, foi dia 15 de março de 1991. Passou uma senhora na frente da minha casa, chamou ela, Dona Helena, falou assim, que antigamente o pessoal tinha muito isso, né? Se convidava na rua, assim, né? Não era no celular. Abordava, parava mesmo, eu nunca tinha visto minha mãe, falou assim, olha, tem um grupo de oração aqui, a senhora não quer ir? Minha mãe falou assim, mas como que é isso aí? A gente reza, tal, Deus vai fazer uma obra na vida da senhora. Ela ficou toda animada, só que ela tinha ido numa igreja protestante, o pessoal pedia dinheiro lá. Então, para qualquer coisa, tinha que dar dinheiro. Tinha um óleo sagrado lá, tinha que pagar, não tinha dinheiro, ela parou de ir lá por causa disso. Olha só. Daí ela falou assim, mas tem que pagar alguma coisa? Ela falou, não, nem óleo, nada. Falou, não tem que pagar. Daí minha mãe falou, tá bom.
Daí nesse dia 15 de março, é o dia do aniversário da minha mãe. Ela ficou sabendo do grupo de oração, isso na parte da manhã que ela tava varrendo a calçada. Na hora do almoço, mais ou menos, ligaram na minha casa e falando assim que minha avó ia morrer naquele dia, que até meia-noite, se ela quisesse ver, ela tinha que ver minha avó. E aí minha mãe foi, a gente foi no enterro da minha avó naquele dia, e a partir daquele dia minha mãe começou a ir no grupo de oração e nunca mais parou. Olha só. E minha mãe começou a ter as libertações, porque minha mãe, ela, devido à vida dela no espiritismo, ela manifestava dentro de casa. Olha. Tinha coisas assim que, por isso que a gente ficava assombrado. Teve várias coisas que fizeram com ela, pra ela, e que ela acabou fazendo inconscientemente também, que depois acarretavam. Então, quando ela começou a voltar, ela começou a ter um contato com a Canção Nova, via rádio, que naquela época... A Rádio Canção Nova ainda. Rádio Canção Nova. Difícil e ela começou... sintonizar, né? A TV ainda, porque era muito local, né? Então... não tinha parabólica, nem parabólica. Nem parabólica, Era coisa de rico naquela época, né? Nós não era, né? Então, era bem difícil. Daí ela começou a escutar o Padre Jonas naquelas pregações dele de renúncia, de cura e libertação. E aí minha mãe começou a buscar uma vida mais católica. Foi entendendo o que podia, o que não podia. Aí foi renunciando todo o sábio do espiritismo. Aí a minha mãe era assim, ela era 880, né? Quando ela ia no espiritismo, ela batia na gente pra gente ir no espiritismo, não podia ficar brincando, tinha que ficar lá dentro, ela batia mesmo, batia de fio de ferro Black & Decker. Cortava a gente, isso ia pra igreja católica, quando ia também era obrigado a ficar lá dentro, não podia sair. Então, num ponto foi bom, tanto que no começo assustei, né? Você vai no grupo de oração, você assusta, né? Porque, como eu via, eu não entendia, né? Quando lá no centro espírita a pessoa era possuída pelo demônio, caía no chão, quando eu via repouso, eu achava que era a mesma coisa, só que não era, né? Quando eu vi a oração em línguas, eu falava, Não, mas que isso? Tão louco, tão bêbado? Mas depois fui vendo que não era isso aí, entendeu? Daí minha mãe, a partir disso aí, ela foi se tornando uma mulher bem mais católica, até virar uma mulher católica mesmo, né? De intercessão, de rosário de todo dia, de fazer jejum, penitência, de missa. Aí começou o cristianismo. Daí, só que assim, não foi nessa cidade que a gente estava. Onde que era? Daí a gente saiu de lá e foi pra Americana, porque meu pai foi trabalhar lá, meu padrasto. Ah, tá. Se tivesse ficado lá, eu não tinha saído disso aí. Então minha mãe já tinha mudado pra Americana, Santa Bárbara ali, porque lá a única solução que tinha era espiritismo, a família toda envolvida. Como ela saiu de lá, a gente teve esse encontro ali com Deus a partir desse momento. Então eu faço essa leitura. Se Deus não tivesse tirado a gente de lá de Santa Bárbara, de Tanabi ali, a gente não tinha sido católico de verdade. Que até muitos familiares meus foram saindo disso aí com o tempo, depois, mas porque vão tendo conhecimento. Hoje, graças a Deus, você tem bastante coisa na internet que você consegue ver de bom, mas naquela época não tinha, né? Então aí começou. Daí eu comecei, desde pequeno, comecei a ser coroinha na igreja, lá em Santa Bárbara. Minha mãe Isso não ia tinha que idade? Quando eu comecei a ser coroinha, eu tinha 7 anos. Minha avó morreu quando eu tinha 9. Aí eu ia ser coroinha porque eu achava bonito, mas minha mãe não ia na igreja. Porque ela só ia naquelas situações. Ela ia muito. Ela ia alemão, todas essas coisas. Minha mãe não saía atrás disso aí. Tava sempre atrás disso aí. Daí quando minha avó morreu, que ela foi no grupo de oração, ela começou a escutar essas coisas, ela mudou, né? Então assim, até então vivia uma ignorância espiritual, né? Então daí quando eu tinha 9 anos, minha avó veio falecer, né? Eu falo lá que toda vez que morre alguém, quando converte um, morre alguém lá em casa. No dia da minha conversão, morreu minha tia, entendeu? No dia que minha mãe começou a converter, morreu minha avó, entendeu? Então foi tipo assim. Então, melhor converter, né? Porque vai que você morre naquele dia. Mas também é importante, Irineu, a gente sempre tem que dar esse valor, nós que somos carismáticos de novas comunidades, a renovação carismática, né? Sim. Aos grupos de oração. Sim. O bem que fizeram ainda fazem, Sim. mas nesse tempo de muito sincretismo, nesse tempo de muitas dúvidas, onde a informação não estava na palma da mão, Sim. e que era ali no grupo de oração que sustentaram a igreja. Com certeza. Se a gente analisar bem friamente também, até a própria teologia da libertação, a renovação carismática foi quem realmente converteu as pessoas para dentro da igreja, trouxe, permaneceu de pé. Então, o bem que a renovação carismática fez e ainda faz através dos grupos de oração, né? Sim, com certeza. Então, eu falo assim, para você ver, às vezes a gente não dá importância a um convite pessoal, né? Mas o convite pessoal, às vezes, ele tem mais eficácia do que um convite de WhatsApp. Muito mais. E aí, um exemplo, essa importância da nossa evangelização, de entender que, às vezes, uma palavra que você fala e chega na pessoa, acontece, né? E muitas coisas a gente falou, se não fosse, naquela época, o único veículo que tinha era a renovação, assim, mas não era nem conhecido. Então, graças ao bom Deus ali, a gente teve essa experiência. Porque nesse tempo a gente tinha a missa,
Sim. E a missa, eu costumo dizer que a missa é para quem é convertido, Sim. né? Não é para converter, Sim. em alguns casos, claro, né? Você tem ali Sim. Scott Hahn, mas assim, na Sim. maioria dos casos ela é para convertido. Nós Sim. que já nos convertemos, que sabemos o valor da Santa Missa, que aprendemos. Mas o primeiro contato pessoal, aquele contato com Jesus Cristo, é de uma forma carismática. Era um Sim. grupo e daquele tempo só tinha renovação carismática. Sim. Então a pessoa queria, pô, igual tua mãe, né? A gente ouve tua mãe, você falando da sua mãe aqui, o que? Ela queria ver a coisa. Aquilo que o Sim. Padre Douglas fala muito, né? Que ele cresceu querendo ver a coisa, ele queria ver alguma coisa diferente, eu queria ver alguma coisa. E aí ele foi procurar nisso, naquilo, e aí daqui a pouco ele também, igual a sua mãe, encontra a renovação carismática. Fala, peraí, aqui eu tô encontrando Jesus Cristo, né? Porque daí o que a gente encontra, o que ela encontrou foi o acalento pra alma. Porque assim, daí quando ela começou a ir, tipo assim, aquele vazio, aquela de onde você não tem uma razão existencial em Deus, é o que ela encontrou, porque minha avó não deixou de morrer, mas ela encontrou em Deus, e foi o que fez ela superar toda aquela situação, né? Então assim, foi ali que ela começou, minha mãe começou, a Bíblia da minha mãe, ela desmanchava, cara. De tanto ela ler a Bíblia, ela lia, daí ela falava assim, até hora que eu não entendo, mas eu vou igual a Nossa Senhora, uma hora vai entrar no meu coração. Então, todo dia era sagrado para ela ler a Bíblia, todo dia ela fez, porque quando ela começou a se converter, devido à vida que ela tinha lá no Espiritismo, então, tipo, começou a acontecer algumas coisas assim que deixavam você meio assustado. Então, exemplo, ela começava a querer rezar o terço com a gente na sala. Então, apagava a luz da sala, era assim. Olha. Daí, vamos rezar na cozinha. Apagava da cozinha, acendia da sala, você fica com medo. Olha. Porque até quando você vai olhando em algumas questões espirituais, uma das coisas que o demônio faz, às vezes, para tentar fazer você parar e te assustar. Então a gente viu que ele partiu para essa questão do susto. Quando ele tá perdendo, ele vai para essa parte de te assustar. E era fácil parar mesmo, né? Falar, meu Deus, vamos parar então, por aqui. Tinha um trinco lá em casa, que quando ela tava rezando do lado de fora era quebrado, era aquelas janelinhas de madeira. Então quando chegava, você empurrava a janelinha, abria por dentro. Quando a gente já teve vez a gente rezar e começar a bater o trinco da porta. Rapaz, não tem que não ficar com medo. Louco. E minha mãe lá tremia e continuava rezando. E foi, tipo assim, daí por isso que ela foi buscando a cada dia mais, né? E assim, tinha muitos pesadelos. O pesadelo que eu tinha, ela tinha. Era pesadelo com um demônio, essas coisas assim. Uhum. Então ela acordava, a hora que eu acordava, ela vinha, eu tava sonhando com isso, vamos rezar. Eu falei, eu também tava. Aí a gente ia, rezava. Aí começou o exemplo assim, porque ela fez alguma consagração em algum centro lá, que teve alguma implicação que tipo 3 horas da manhã, em algum dia da semana, batia na janela dela de madrugada. E aí ela começou a rezar porque ela não queria mais isso, e ela fez um propósito. Se Deus tirasse essas perturbações que tivesse lá em casa, ela ia rezar o rosário todo dia. E minha mãe começou a ser uma mulher de rosário. E aí, devagarzinho assim, as coisas foram parando, né? Parando. E aí sim, daí minha mãe tornou-se essa mulher de rosário, porque ela fez um voto com Deus que ela não ia parar de rezar. Então, desde os meus 10 anos de idade ali até o tempo que... Minha mãe hoje ela é acamada, né? Ela tem uma UTI dentro da casa da comunidade que ela fica lá, acamada lá. Ela respira por aparelho, tudo por aparelho, ela tá imóvel, né? Ela tem uma doença degenerativa. E ela, assim, já tá, acho que, deixa eu ver, desde 2018, uns 8 anos já com essa doença, né? Então a gente cuida dela lá. Mas enquanto ela podia, ela rezava o rosário. Um dia eu cheguei de madrugada. Foi que assim, eu ia buscar minha mãe um tempo, porque meu padrasto saía para trabalhar e tinha que alguém ficar com ela. Eu pegava ela e levava para casa da comunidade. Porque ela já não tinha mais movimento de braço, ela não falava mais, ela dependia para pôr a comida na GTT, essas coisas. Então eu ia lá, tirava ela da cama, umas 7 horas da manhã, e levava para casa da comunidade. Aí um belo dia eu cheguei lá, tinha um papelão com areia. E ela tinha gato, né? Minha mãe já teve uma doença chamada toxoplasmose, que ela provém de gato também. Não sei se só de gato, sei que ela pegou por causa de contato com gato. E aí curou tudo, mas ela ficou com lesão no olho. E aí eu cheguei lá para pegar ela, eu bati o pé embaixo, tinha um papelão. Aí eu falei assim, o que é isso aqui? Com areia grossa. Eu falei, será que tá pondo um papelão pro gato aqui? Daí, beleza, vem em casa. De tarde cheguei pro meu pai e falei assim, ó, o senhor já sabe que a mãe não pode lidar com gato, vocês estão colocando, porque esse pessoal de roça, né? Lá em casa só não tinha galinha dentro de casa. Aí, na cidade, mas só não tinha galinha, parecia a roça ali. Aí eu falei, se o senhor tá colocando areia de gato debaixo da cama da mãe? Ele falou assim, não, você não tem de sua mãe, não. Sua mãe, todo dia, 3 horas da manhã, aquele celular dela lá desperta até hoje. Se eu não tirar ela da cama, eu tenho que puxar o papelão, ela ajoelha em cima da areia grossa
E ela reza ali, ela vai empurrando assim, que ela não conseguia mexer os dedos muito mais, ela vai empurrando a bolinha, eu ponho na cama, ela vai empurrando a bolinha assim, e ela reza o terço dela 3 horas da manhã, e depois eu tenho que ir lá e pegar e pôr ela na cama de novo, senão ela fica me chutando. Olha só, cara. Daí eu falava assim, uma pessoa que já não come mais, já não fala mais, não mexe o braço, que penitência a pessoa precisa fazer. Caramba. Mas ainda ela mantinha-se nessa isso. resignação de querer mortificar. Né? Tanto que quando ela começou a parar de comer, eu falei assim, mãe, se ela não quiser que a gente coma mais na sua frente, a gente não come. E minha mãe começou a fazer jejum de uns 2 anos antes dessa doença dela, de segunda, quarta e sexta. Ela só tomava água e à noite ela comia um pão só, de segunda, quarta e sexta. Daí ela falou pra mim, filho, ó, não vou pedir pra você fazer isso, porque assim, Deus já tá me preparando, eu já tava me preparando pra mim não comer. Por isso que eu acho que eu já comecei a fazer o jejum daquele jeito. Olha. Então, creio que eu já vinha nessa mortificação para poder suportar isso. Se Deus quer, não é que ninguém quer. Chorou, né? Eu não queria morrer assim. Mas se Deus acha que é necessário para minha salvação que eu morra assim. Porque ela começou a ler a vida de alguns santos, né? E você vai ver que difícil um santo que morreu de boa, cara. É. Difícil. Então, você vê, né? Tanto Padre Pio morreu bem debilitado. É. São Francisco de Assis. São Francisco. Você vai olhar lá as crianças de Fátima, né? É. Santa Jacinta morreu cedo demais. O menino, o Francisco, morreu. É. Eles morreram cedo demais Santa por Helena doença. Guerra. Sim, você pega a menina lá de Lourdes lá. Santa Bernadette morreu nova de doença. Nova, doente. Então, Santa Gema. É. Então a gente vai vendo, né? São Maximiliano, do jeito que ele morreu. Viver o purgatório aqui, né? Então assim, não é uma coisa que ninguém quer. Né? Mas é assim, eu vi essa maturidade que ela foi adquirindo. Era uma mulher que rezava mesmo, tanto que ela pôde uma vez, ela não tinha o 2º grau. E ela trabalhava numa empresa há muito tempo. E o dono da empresa lá, da uma escola particular, falou assim, dona Judite, ela era faxineira, eu queria promover a senhora para supervisora, a senhora já está muitos anos com a gente, só que a senhora vai ter que estudar. Daí ela começou a estudar, na época eu era gerente de banco. Ela começou a estudar, ela chegava do serviço e ia estudar, chegava 10 horas da noite. Daí, do nada, depois uns 15 dias, ela falou, não vou mais estudar, não. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu não quero. Daí eu falei pra ela assim, mas desse jeito aí, a senhora não vai conseguir nada na vida. A gente olha com o olhar humano, né? A senhora não vai conseguir nada na vida. Agora que a senhora tá tendo uma oportunidade, a senhora não vai fazer? Daí ela falou assim, não, é porque eu acordo muito cedo e chego muito tarde, tô ficando muito cansado. Eu falei, então, como eu entrava 10 horas no banco, eu falei, então eu vou começar a levar a senhora no serviço. Então, se ela saía 4 horas, que ela ia de a pé pro serviço que ela queria. Uhum. Então, vou sair daqui, a senhora acorda 4h30, que for 10 para 5, eu levo a senhora. Ela falou, não quero. Eu falei, mas por que não quer? Não, porque eu não quero. Daí eu falei assim, porque depois eu acabo chegando tarde. Eu falei, então eu busco a senhora também. Não, porque chega 11 horas. Eu falei assim, eu busco a senhora na escola também. Ela falou, não, você não vai, pode ser que você não entenda. Ele falou, já faz 15 dias que eu não rezo meu rosário. E não leio minha Bíblia mais. Ela falou assim, até hoje eu mantive vocês com salário mínimo aqui em casa. A casa nunca passou fome com esse salário mínimo. E Deus me honrou com o meu terço. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tirou você da droga, tirou seu pai da prostituição, mudou essa casa, troco de 500, 600 reais a mais. Para mim vale muito mais a salvação de vocês. Então eu vou continuar honrando Deus que eu prometi. E ela não foi mais na escola. Então pra você ver. Ela deu valor realmente e viu. Né? Eu sou fruto da oração de uma mãe. Minha mãe rezou muito por mim. Meu pai ela rezou muito por ele. Muito. Meu padrasto, ele era um cara muito difícil. E ele morreu no dia da misericórdia, 3 horas da manhã. Né? E ele era uma pessoa de vida muito difícil, assim, de prostituição, de bebida. Tipo assim, era difícil entrar as coisas de Deus na cabeça dele. Ele sempre tinha as desculpas pros erros dele. Uma pessoa que veio muito ferida ao longo da vida e que se deixou levar pelos prazeres. Quando veio pra cidade grande, encontrou pessoas que ele foi desandando. Então a gente sofria. Pros outros da rua ele era bom, em casa ele era difícil. Sim. Então isso aí era uma coisa que passou bem pelo processo de conversão, consegui amar ele. Porque eu não amava, eu tinha ódio, né? Que pra mim, até muitas vezes quando eu fiz coisa errada, eu dizia pra minha mãe, você morre, você tinha que morrer. Porque esse cara, você merece ele. Porque, o cara bate no você, bebe, fuma, trai você, você fica com ele do mesmo jeito. Eu falei, você merece ele, cara. Você tem que ficar com ele mesmo, morrer com ele. Eu falei, não tem o que fazer. Daí ela falava assim, eu falei assim, eu não vou participar desse inferno aqui. Então, você quer viver esse inferno, você viva. Então, tipo assim, era difícil pra minha mãe, porque ela tinha que lidar comigo,
e tinha que lidar com ele também, né? E foi uma situação assim que eu vi assim, até que o momento eu entendi isso, com muito custo, né? Que é um processo da minha conversão, quando eu voltei para a igreja, foi num retiro com o Padre Léo. Foi num retiro que ele fez, acho que dos 7 pecados capitais, cara. Um desses retiros na Canção Nova. Você sai da igreja quando? Começa a rebeldia? Com 15 anos ali. Com 15 anos. 15 anos. E nesse período você vive... Cara, sem ir na igreja. Filho pródigo. Ah, quero nem saber. Eu comecei... Para não ficar em casa, eu comecei a arrumar trabalho e trabalhar, fazer hora extra. Eu estudava, trabalhava, não queria nem voltar para casa. Aí nisso aí eu fui conhecendo pessoas aí, tipo assim, você quer... Toda alma tem ânsia de algo que a complete. É. E Santo Agostinho diz que tem um buraco dentro de nós que só Deus pode preencher. Só ele preenche. E a gente vai procurando por aí, né? Sim, aí você começa a buscar. Só que é tudo passageiro, né? Então na bebida, você bebe agora, daqui a pouco passa. Você fuma, passa. Você tem uma vida de sexualidade desregrada, passa. Não te preenche. Então você entra como naquele ciclo vicioso, toda hora prazer do mundo, prazer do mundo, prazer do mundo, para não ficar sóbrio na alma, porque a sobriedade, lidar com o vazio que é o problema. Então assim, um amigo meu já se matou do meu lado. Meu Deus. Eu já tive... Nesse período? Nesse período que eu tava longe de Deus ali, que eu ainda tava afastando da igreja. Que eu tava saindo fora. Que aí eu conheci dentro do grupo de oração. E vocês dois ele era mundano. Juntos. Ah, ele era mundano. Mas daí tentaram pegar ele, tava voltando. Era uma menina de gente boa pra caramba, cara. Pensa, tinha uma Clebinho. Era uma menina de gente boa pra caramba, cara. Daí o cara, tipo assim, um belo dia, ele tava gostando de uma menina, né? Tava gostando de uma menina, a menina não dava bola pra ele. Aí como ele andava pro mundão, filho, ele tinha um 22 lá. Ele falou assim, vamos ver se bem me quer ou bom me quer. Pôs a arma na cabeça, puxou, saiu a bala. Meu Deus. Aí ele caiu do lado, assim, já caiu. Aí deu aquele desespero, tal, e chama, tal, né? Chegou lá, pegaram e ficou acho que 3 ou 4 dias internado e morreu. Aí exemplo, eu comecei a entender ao longo do tempo, por causa dessas experiências, por que uma pessoa se corta? E por que uma pessoa tenta suicídio? Normalmente a pessoa quer acabar com o vazio da alma dela. Então a pessoa, quando ela se corta, ela através daquela dor que ela sente aqui, é que nem quando você foi ao hospital, você tá com a dor na coluna ou na perna, te dá uma injeção, você esquece da dor e só presta atenção na injeção. É como se fosse isso, a pessoa ela corta pra aquela dor fazer ela dispersar a dor que ela tá sentindo interiormente, que só Deus preenche. Só Deus preenche. Um homem nenhum vai preencher aquilo. Então se corta, ou quando a pessoa tenta tirar a vida dela, quando você conversa com a pessoa que já tentou tirar a vida, como eu tentei, eu conversei com pessoas que tentaram tirar. Ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com a dor que tá aqui. Só que é mais fácil, ó, pra você ver como é o mundo espiritual. A pessoa, ela consegue querer tirar a vida do que procurar Deus. Né? Então é mais fácil, olhando assim, e às vezes a pessoa acaba não se abrindo a Deus. Aí muitos, quando conseguem entender e se abrir, é porque assim, quando você começa a se abrir a Deus, né, você vai começando a ter uma transformação, né? E você sofre também com essa transformação, com as pessoas que não querem essa transformação, que estão ao seu lado, começam a tirar sarro de você, começam a não querer, você não fica excluir, ou tirar sarro, né? Que a gente, hoje o ser humano, a gente tem essa dificuldade, né? Toda vez a gente quer sempre estar bem envolvido, né? Ser bem acolhido aí. Então tinha toda essa situação aí. Então quando você vê uma pessoa que ela tá tentando preencher a alma dele, né? Mas não preenche, tanto que eu sempre falo, né? E quando você perde ele, você continua no mundão ainda, você não... Cara, continuei, né? Entendeu? Tipo assim, eu fui afastando aos poucos por causa do que foi acontecendo. A revolta que eu fui criando dentro de mim. Porque assim, minha mãe foi pra igreja, começava a rezar o rosário, penitência, ia no grupo de oração. Eu servia no grupo de oração com 14 anos, 13 anos ali. Né? Zé até conduzia oração. E eu falava assim, cara, eu vejo lá proclamando, família de fulano restaurado. Você via, fulano tava bagunçado ali, Deus mudou a vida dele. Aí chegava dentro de casa, meu pai bêbado, batia na minha mãe. Aí eu não entendia essa questão. Aí eu falava assim, mãe, o que adianta a gente ir na igreja? Ele falou, filho, a gente tem que buscar Deus, independente. Deus cuida da nossa casa. Uma hora ele vai fazer a obra na vida do seu pai. Nem que seja na hora da morte dele, ele vai fazer.
Só que você não entende, fala, não é possível. Aí você vai lá, na hora do grupo de oração, você tá bem maior que eu passava, eu falava assim, caramba, você vê o pai do cara, veio pra igreja, o outro parou de beber, de fumar, e meu padrasto bate na gente, traz mulher dentro de casa, as prostitutas que ele sair, ele já chegou a trazer prostituta dentro de casa. Dentro de casa. E assim, ele tinha uma maneira que ele não deixava minha mãe trabalhar, pra minha mãe ser escrava dele, porque se ela não trabalhava, ela não podia sair de casa, com 3 crianças pequenas. Então ele fazia isso. Então minha mãe não conseguia, né? Minha mãe meio que se submetia. Minha mãe chegou a largar dele uma época e ir embora. Só que daí ela foi pra casa dos meus tios. Aí minha mãe, não que meus tios trataram minha mãe mal, nunca trataram. Mas é duro, você sai com 3 crianças, vai pra casa de um parente seu, que tem uma família rodando. Aí você vai morar lá dentro com criança birrenta, com a criança que não dá com a outra, que você não tem uma liberdade ali. Aí sempre, daí que aconteceu? Aí dá só um mês que ele tava sozinho, aí bate aquele negócio, né? De não querer ficar sozinho. Foi lá. Minha mãe disse que só voltou por causa disso aí, porque ela viu que não tava criando um desconforto A na família. casa. Assim, minha tia não reclamava, mas é ruim. É ruim. É ruim. Ela não conseguiu o serviço, estava difícil, era uma época que estava difícil arrumar serviço. Aí as pessoas começam a julgar, né? Falar, você tem que arrumar um serviço, daí você vai, procura, não acha. Aí também vou cuidar, vou pôr a criança onde? Aí tinha toda essa questão. A cabeça fica a milhão. Daí minha mãe voltou. Ele melhorou um tempo, depois voltou tudo de novo. Até um dia, né, no meu processo de conversão aí, minha mãe, quando eu fui na questão lá do Padre Léo lá, né, que ele pregou, tipo assim, parecia que alguém tinha contado minha vida pra ele, porque eu fazia tudo que ele falou de errado. 7 pecados capitais, eu vivia eles intensamente. Gula, preguiça, luxúria, ira, tudo isso aí eu tinha, tudo. Eu era manipulador, porque você aprende a ser manipulador. Sim. Nessa vida do mundo. Então eu aprendi a ser manipulador, a conseguir o que eu queria. Você usou drogas nesse tempo? Usei LSD, usei cocaína, usei Artane com álcool, que é um comprimido antidepressivo. Você mistura com álcool, você até esquece, toma chá de fita cassete. Caramba. Tem essas coisas aí. E tipo assim, e álcool. E aí o que acontece? Quando eu fui na Canção Nova, depois desses 6, 7 meses aí, minha mãe obrigou não, ela falou, você vai fazer um cursinho aí pra você tentar estudar, sair de casa um pouco. Eu comecei a fazer um cursinho, conheci um menino lá que era da Canção Nova, ia na Canção Nova. Mas é aquele pessoal que vai na igreja, mas também fica mais com o pé no mundo que na igreja. Raimundo. Desse jeitão aí. Mas eu sempre fui um cara conversador. O cara começou a conversar comigo, nossa, cara, eu tenho um grupo de jovens e tal, vou na Canção Nova. Nossa, minha mãe ia direto na Canção Nova, ia mesmo, né? Quando era aquele rincão antigo lá, ia lá. Eu já fui várias vezes, né? E o cara, nossa, tal. Deu fazer uma moralzinha pro cara, né? Já fui também, né? Daí o cara começou, daí quando a gente falou, vai ter um retiro lá na Canção Nova, lá, de cura, não sei o quê, papapá, vamos. Eu falei assim, cara, eu não vou não, cara. Daí ele começou a me encher tanto o saco todo dia, que eu falei, beleza, mano, pro cara para de encher o saco, eu vou pagar isso aí, só que eu não vou. Chamava Helder, me chama, né, que não morreu, acho que não morreu, né. Aí ele chegou em mim e falou assim, eu falei, beleza, quanto que é esse negócio aí? Ele falou, na época era, tipo, eu tinha 22 anos aí, eu tô com 44, 22 anos atrás, deve ter sido 2004 aí, por aí. Aí ele falou assim, não, vamos, tal, beleza. Fui lá, peguei o dinheiro, paguei ele. Aí no dia de ir, só que ele tinha me dado carona uma vez, eu não lembro o que foi, ele me deixou na esquina de casa. Ele sabia. Não sabia onde era a minha casa, mas sabia, e minha mãe trabalhava na escola. Aí nesse dia aí a gente saiu tipo 9h30 da escola, 9 horas, acabou a gente saiu mais cedo pra gente poder ir. Aí eu fui embora, e eu não fui, fiquei em casa. Eu tava meio de boa ainda, que eu não tava saindo muito pra rua, né? Tava assim, que bebia ainda, sabe? Mas minha mãe, assim, como eu não tava saindo de casa, ela tava meio tranquila. Mas minha mãe, eu passei uns 3 anos pra minha mãe confiar em mim. Porque eu falo assim, enquanto você não provar o contrário, você é um eterno suspeito. Eu tava na igreja, minha mãe, com quem que você tá aí? Tô com fulano, deixa eu falar com ele. Falou, louco, mãe. Não, deixa eu falar com ele. Com 24 anos de idade, você fica perguntando com quem que eu tô, mano? Não, deixa eu falar com ele, que não sei o que. Aí passava. Não, ele tá com nós no lancheiro aqui. Falou assim, beleza. Falou, mãe, se parar de fazer eu passar uma vergonha, né? Mas daí eu pra você entender. Eu cheguei em casa e fiquei lá. Daqui a pouco eram umas 10h30. O ônibus saía 10 horas, cara. Começou a bater palma. Aí minha mãe saiu lá. O que foi? Minha mãe já achou que era nóia, né? O Irineu tá aí? Assim, o que você quer? Eu falei, eu sou da escola lá. Ele falou que ia num retiro da Canção Nova comigo. Eu queria saber se aconteceu alguma coisa. Que ele saiu 9 horas da escola comigo. O ônibus tá parado lá. Eu vim buscar ele aqui. Caramba. Aí minha mãe, não, ele vai sim, peraí, que ele vai.
Minha mãe, uma vez, ela... Assim, não é que ela pôs eu pra fora de casa, né? Eu falei que ia embora, ela jogou minhas coisas na rua, então vai. Eu sabia que minha mãe, ela não é uma pessoa assim, tipo assim, ela chegou em mim e falou assim, ó, o Elder tá aí, um menino aí, falou que você vai na Canção Nova, que ele fala que eu não tô. Falando, não, você tá e você vai. Daí eu falei, não, eu não vou. Ela falou assim, ó, então cata suas coisas e sai fora. Eu já cansei de você já. Olha só. E eu sei que se eu não fosse, ela jogava minhas coisas na rua, porque minha mãe não era... E ela, assim, ela não voltava atrás, tá? Que ela já tinha feito isso uma vez. Eu tinha umas memórias boas do que ela fazia. Aí eu peguei e falei, nossa, falando desse jeito, nós vai, né? Eu fui emburrado, cara, e bravo, cara. Bravo. Pensa com um cara que foi bravo esse negócio. E Cheguei... você tinha? 22 anos. 22 anos já. 22 anos. A hora que eu cheguei lá no ônibus, só tinha senhora de idade, cara. E você, moleque novo, você só anda atrás de mulher, né? Eu falei, não, que desgrama que é essa aqui, velho? Só tem velho aqui, Apostolado da oração. mano. Eu fiquei cabreiro, falei, não vai dar pra pegar ninguém. Desse jeito aí. Aí eu peguei, beleza, montei no ônibus, cara. Esse povo começou a reclamar, esse moleque atrasou o ônibus, velho. Você já viu como é, né? Às vezes, eu sou velho, sou reclamando também. Então, assim, aí foi, montamos no ônibus, chegou na Canção Nova, lá na época não tinha cadeira pra todo mundo, tinha que levar cadeira de praia. Uhum. Aí levou uma cadeira de praia pra mim, eu fiquei emburrado, eu cruzei o braço assim, cara, se eu pudesse matar ele, eu matava, né? Fiquei quieto assim. Aí só que o Padre Léo tem as manhas dele, né? Ele pregou, foi pregando, cara, que lá foi mexendo comigo, eu não dava o braço a torcer, mas começou a mexer comigo, assim, no começo eu falei assim, cara, minha mãe deve ter ligado aqui, né, pra esse cara aí, velho, eu não sabia quem era ele ainda. Falei, deve ter ligado aqui pra esse cara, porque tudo que ele tá falando é o que eu faço, minha mãe deve ter ligado aqui. Eu falei, você passou o telefone pra minha mãe desse negócio aqui? Ele falou, não. Por quê? Não, só pra saber, só. Porque tudo, cara, que o cara fazia. Tudo. Minha vida era uma bagaça, assim. Eu via assim, nossa, eu sou um lixo mesmo, velho. E aí ele começou a falar, só que ele tinha mãe, né? E foi mostrando, pá. E lá na Canção Nova, você já foi lá já? Já. É 2 horas pra você pegar uma marmita, cara. 2 horas. Aí o moleque já tinha ido, ele tava ligado, falou assim, ó, passou a primeira pregação, deu 10h30, falou, cara, vamos lá pegar marmita. Só que eu tava gostando, que eu tava escutando, só que eu não queria dar o braço torcer. Ele falou, não, você me trouxe, agora eu vou escutar essa bagaça inteira. Aí ele ficou bravo, foi ele. Aí eu fui escutando assim, e na hora que eu saí, cara, aí foi e tal, né, voltamos, roubaram minha cadeira de praia, alguém catou lá. Nossa, mas eu fiquei louco, eu tava com o mundão dentro de mim, né. Porque é que nem São Tomás fala, primeiro você sai do mundo, né? Mas até tirar o mundo do C é duro, né, rapaz? Eu já queria achar o velho que foi arrebentar ele. Já o cara falou, calma, fiquei nervoso. Calma, eu falei, o cara roubou dentro da Canção Nova, aqui, isso aqui é da igreja. Vou catar quem catou isso aqui, comecei a falar, quem catou minha cadeira, se eu catar, eu vou arrebentar o cara, hein? Daí o cara foi apaziguando, eu apaziguou, fiquei de boa, foi lá, vai. Eu sei que daí, cara, eu cheguei, eu era um cara que curtia muito rock, cara. Eu curtia Guns N' Roses. Era até gatilho pra mim usar cocaína isso aí. Quando eu escutava, cara, umas músicas do Guns, assim, eu já subia adrenalina, assim, eu já ia usar cocaína na hora. Já bati o pico lá em cima. Eu falo que tem muita música que ela... Porque esse pessoal que fazia esse tipo de música, se você estudar, eles faziam sobre efeito de alucinógenos. Então eles faziam. Então a melodia deles é feita pra justamente psicodélica. A música é psicodélica. Ela mexe com você. E eu posso dizer que mexia comigo mesmo, cara. E aí... Cara, eu saí daquele lugar lá, eu saí abalado. Falei, não, cara, eu preciso mudar de vida. E o Padre Léo falou um negócio pra mim, assim, que... Falou pra mim, não. Foi pra mim porque eu escutei, né? Ele falou assim, ó... Porque era a minha revolta quando eu saí da igreja, era essa, que meu pai não mudava, que minha mãe se submetia a isso, minha mãe não mudava com isso. Minha mãe era uma pessoa que não conseguia dar carinho. Porque meu pai também não deixava. Uma vez ela foi fazer carinho em mim e bateu em mim e nela. Nossa. Ele era desse tipo, ele era ciumento, porque eu não era filho dele. Quando eram as filhas dele, tranquilo. Mas se fosse eu, velho, era problema. Então eu fui crescendo com isso aí. Então minha mãe... O carinho da minha mãe é cuidar de você. Então nunca teve esse negócio, eu te amo, dar um beijo em você, fazer um carinho na sua cabeça, deitar aqui no meu colo. Nunca tive isso aí. Então você vai criando uma resistência, você vai crescendo duro, não porque eu fui crescendo duro pra não dar o braço torcer, que essas coisas faziam falta pra mim. Daí um exemplo. Quando eu voltei da Canção Nova, o padre falou assim lá, né? Que muitas vezes isso acontece na sua vida porque as pessoas estão perto de você, não tem como elas dar pra você uma coisa que elas não receberam. Às vezes você chega na sua casa, você vai ser um cara transformado por Deus, mas o seu pai não vai mudar porque você que teve uma experiência com Cristo, ele não. Ele falou assim, essa pessoa só vai experimentar o Cristo a partir do momento que ele vê o Cristo em você. Ou você suportando, você conseguindo tratar diferente do que os outros tratam. Você dando um amor que eles nunca receberam do mesmo jeito. Como que ele vai saber o que é bom se ele nunca recebeu de ninguém? Cara, deu um colapso na minha mente. Daí eu falei assim, nossa, cara,
ninguém dá o que não tem, eu preciso dar. E assim, a primeira pessoa que eu quis dar foi pra minha mãe. Sim. Eu cheguei em casa de noite, eu queimei tudo o CD que eu tinha, porque ele falou dessas músicas, né? Eu peguei assim, meti numa lata com querosene, fui lá fora assim, meti fogo e demorou pra queimar aquela bagaça, não queimava, ia num monte, vai empilhando, não queima, joguei no meio da rua e comecei a queimar o CD. Minha irmã ficou cabreira, que ela queria pra ela o CD, que não era pra mim queimar. Eu falei, se não serve pra mim, não serve pra ninguém. Queimei aquilo lá e não dormi, que eu cheguei tipo na Canção Nova, era meia-noite. E minha mãe saía pra trabalhar às 5 horas da manhã, né? Aquilo 4h30, 5 horas ali. Daí eu falei, eu vou pegar essa mulher, eu vou trocar uma ideia com ela, né? Na gira ainda, né? Falando na gira. Vou catar essa velha hoje, eu vou conversar com ela, trocar uma ideia com ela. Daí minha mãe acordou 5, 4 horas, ela ficou olhando, o que tá acontecendo? Eu falei, não, preciso trocar uma ideia com a senhora aí. Eu falei assim, comigo você não troca ideia não, você troca ideia com o mano, o que você quer? Fala comigo direito. Eu falei, não, eu queria falar com a senhora aí. Eu falei, pode falar. Eu falei assim, ó, eu queria dizer assim que eu perdoo a senhora, que a senhora nunca me amou. E que eu amo a senhora, mesmo se a senhora nunca me amou, eu amo a senhora. Minha mãe olhou pra mim e falou, você usou droga? Você tava usando? Você foi pra Canção Nova, você ficou usando droga lá, Enel? Eu falei, não, eu tô falando pra senhora, que a senhora nunca me amou, eu amo a senhora. Eu falei assim, vixi, catou a garrafa dela de café que ela fazia, ó, vazou, cara. Ô, eu fiquei tão cabreiro, velho. Eu fiquei cabreiro, eu falei, que velha, mano. Nunca eu falo que me ama, eu paro pra falar pra mulher que eu amo ela. Eu não acredito. Que eu achei que era desse jeito que você resolvia, né? Fala que ama, pá, perdoa e acabou, né? Cara, eu não dormi, eu fiquei agoniado. Falei, vou esperar ela. Ela chegava em 3h30, 4 horas do serviço. A hora que ela chegou, eu tava lá esperando ela. Falei assim, não acabou aquela conversa ainda. Ela falou assim, o que você quer, velho? Não tem dinheiro pra te dar. O que você quer? Eu falei assim, mãe, eu queria dizer pra senhora que eu amo a senhora, perdoa a senhora, porque a senhora nunca me amou. Que a senhora nunca me deu carinho, que não sei o quê. Ela olhou assim, raras vezes que eu vi minha mãe chorar, raras vezes. Aí escorreu uma lágrima no canto do olho dela, assim. Ela falou assim, você acha que eu sou prostituta? Eu falei, ninguém tá falando de prostituição, né? Tá falando aqui de amar. Eu amo e a senhora não. Ela falou assim, até hoje eu não saí dessa casa aqui, ô vagabundo. Não é porque eu gosto de apanhar do seu pai. É pra você não passar fome. Olha. Você tá achando que eu sou mulher de bandido pra apanhar, pra ver ele traindo eu aqui dentro, fazendo o que ele faz? Todas essas bagaceiras, chegando bêbado, xingando, batendo em mim, prostituindo. Ela falou, se eu faço isso aqui é por causa de que eu te amo, rapaz. Que se eu não te amasse, eu largava. Se eu tinha 1000 motivos pra abandonar você e sair fora, velho. Eu sumia no mundo, cara. Ela falou, se eu não me matei até hoje foi por causa de você, de suas irmãs? Porque eu podia me matar, mas daí eu falo, se eu vou me matar, esses moleques vão ficar na mão desse cara, elas vão se lascar. Você é o primeiro que vai se lascar. Se eu saísse de casa, eu podia abandonar, sumir, arrumar outro homem, sumir. Quem ia se lascar é você. Agora você vem falar pra mim, só porque eu nunca passei a mão na sua cabeça que eu não te amo? O que eu passo aqui, se não fosse por amor, eu não suportava não, rapaz. Você chega em casa, porque no jovem é assim, alguns, né? Eu usava uma roupa que eu comprei, né? Eu ganhei, eu usava ela hoje, eu sujava ela, amanhã eu queria usar de novo. Eu humilhava ela se ela não lavasse. E dava aquele show, que dava um show com a mulher, ela pegava, ela lavava, dava um jeito de secar, secava molhada no ferro assim e tal, pra dar pra você. Ela falou assim, eu ando igual a mendiga, você tem roupa pra andar. Você vem aqui, esculacha eu, quando a comida não tá do jeito que você quer, você não come, você fala que é lixo. Nossa. Eu sou obrigado a aguentar seu padrasto fazendo tudo isso comigo e ainda aguentar o desaforo seu. Agora, eu não sei pro seu o que é amor. Se isso aí não é amor, então você me fala o que é. Aí quem começou a chorar foi eu, porque ela começou a falar, né, mano? Nossa. Aquilo foi entrando assim, ó, entrando. Aí eu fui querer dar um beijo nela. Não, quero sair daqui, você é ingrato. Você que é ingrato. Quem tem que perdoar você sou eu. Aí eu fiquei mal, hein, cara. Daí eu comecei assim com ela. Todo dia ela chegava, eu dizia que amava ela e dava um beijo. Minha mãe, ela não gosta de beijo, nunca gostou. Ela limpava, assim, ó, para que você não gosta de melação, não, hein? Só que minha mãe, imagina no meio de um pé de guerra desse todo, assim, ó. Seu marido não vale nada, seu filho partiu por esse lado também. É. Minha mãe tomava antidepressivo, cara, uns tarja preta lá, Nossa. mano. Não tinha como. Se ela não tomasse, ela surtava. Quando eu comecei a fazer isso com a minha mãe, minhas irmãs começaram a ficar com ciúmes. E começou a tratar minha mãe melhor também. Era com ela, meu padrasto era lá, deixei ele lá, que ele morra. Tava assim naquela. Vamos por parte, né? Primeiro é aqui, depois nós vai ver. Se não morrer, nós vê o que nós faz. Porque eu tinha ódio dele mesmo, cara. Foi um processo. Uhum. Deus fez um processo, assim, na minha vida. Só que é um processo doloroso. A gente acha que às vezes o processo de cura ele é fácil, mas não é. Tem decisões suas. Decisões que você tem que tomar.
Porque Deus pode vir aqui trabalhar no meu coração e se eu não tomar atitude e não enfrentar a minha dor, eu tive que enfrentar. Aí minha mãe começou a parar de tomar os antidepressivos, cara. Começou a sorrir. Começou a mudar. Minha mãe tinha raiva do aniversário dela. Porque toda pessoa, quando ela sofre uma rejeição, se você perceber isso, normalmente ela não gosta muito do aniversário dela. E minha mãe ela foi rejeitada no nascimento dela também. Meu avô não queria filha mulher. Olha, e nasceu minha mãe, ele quebrou a casa por causa dela. Meu Deus. Não aceitava minha mãe. Então, tipo assim, já tinha essa rejeição. Então, minha mãe nunca festejou aniversário. Quando minha avó morreu no aniversário dela, aí que ela não festejava mesmo. Nossa. Aí, um exemplo. Quando eu comecei na igreja, tudo no aniversário dela, eu chamei os meninos do grupo de jovens, a gente cantou parabéns, mas essa mulher chorou, cara. Nossa. Chorou. E, não, eu não gosto disso, mas na verdade você viu que foi um processo de cura pra ela. Foi um processo de cura pra ela. E minha mãe começou a mudar com isso aí, cara. Depois já não achava mais ruim de aniversário. Então, tipo assim, só que ainda tinha meu padrasto, ainda que foi outro processo. Foi um processo dolorido também ali, mas Deus fez a obra até na vida dele, assim. E eu creio que na hora da morte dele ali, Deus atendeu as orações da minha mãe, tudo ali, né? Só eu falo um pouco. Nós estamos aqui para te ouvir mesmo, meu Deus do céu. É uma história fascinante mesmo, de superação e da tua mãe, de muita cruz, né? Sim, cara. E de suportar a cruz por causa de vocês, né? Sim. Por causa de você, principalmente, e das tuas irmãs. Sim. Então, a gente vê, meu Deus do céu, que guerreira, né? Uma santa, né? Ainda Sim. em vida. Sim. O que essa mulher já passou. E aí você, nesse tempo, já larga toda essa vida mundana ou ainda não? Aí eu comecei a largar. Quando eu saí da Canção Nova, eu falei assim, não dá mais pra ficar. Tem tipo assim, sim ou não. Eu tenho que tomar uma posição na minha vida. E eu falava, do mesmo jeito que eu era radical pro mundo, eu quero ser radical pra Deus. Então agora eu vou largar tudo. E comecei. Tipo assim, se falasse pra mim, ó, pra ser santo tem que raspar a cabeça, eu raspava. Se eu visse isso, entendeu? E eu comecei a largar tudo. Parei, nunca mais escutei música secular, mundana. Tirei tudo da minha vida. Parei com bebida, com droga. Tirei um monte de coisa, assim, aquilo básico, assim, que eu vi que tinha que tirar. Comecei a lutar, porque eu tinha uma vida de sexualidade toda desregrada. Minha luta de anos, que nem... Né, quando eu falo, o dia que eu vi lá, né, Santo Antônio, ele dormia com a cabeça na pedra, né? E tinha vez que ele acordava e falava assim, eu sonho com as festas de Roma, parece que eu tô nelas ainda. Então, tipo assim, é o pecado que ainda fica ali na sua cabeça, ali, ó. Então, essa vida desregrada, de vício, eu tive que desviar de muitos lugares. Eu tive que começar a cortar amizades, que eram aquelas que me influenciavam. E eu fui ficando sozinho. Eu sei que sem o povo da igreja, eu fiquei mais ou menos um ano e pouco sozinho ali. Que daí não foi assim, ó, eu saí lá da Canção Nova, eu não ia pro grupo de oração porque eu era orgulhoso. Porque você já tinha ido um tempo e foi embora, né? Porque minha mãe mandava eu pra igreja. Eu não queria dizer que eu tava indo pra igreja por causa delas, tá entendendo? Eu tinha esse orgulho aí. Eu ia nas igrejas escondido. Aí eu comecei a ir e tal, né? Num grupo de jovens. Eu comecei na missa. Aí eu comecei... Um dia foi Deus. Assim, porque eu vejo assim, eu ficava lá no fundo da igreja, bem no fundão da igreja, assim. Quando eu voltei, tá? Eu comecei na missa todo dia. Eu ficava lá no fundão da igreja. E um dia um cara, né? Parou assim e falou, ô, irmão, tá precisando de gente no coral da igreja aí, né? Você não quer vir cantar? Eu falava, vamos aí, como que é esse negócio aí? Daí eu fui e comecei lá no coral, lá 10 negros cantando, ninguém escuta você cantando. Daí eu fui, comecei. Daí com isso aí, um dia, dentro do Ministério de Música Ensaiando, ali tinha um menino que era do grupo de oração. Falou, me chamaram pra tocar lá num grupo de oração, lá no outro bairro lá. Você não quer ir lá com a gente? Eu falei, vamos lá, né? Eu queria fazer amizade de novo com o pessoal, né? Teve um grupo de jovens que eu fui, que eles sabiam da vida errada que eu levava, que era na cidade americana daí. Como era Santa Bárbara. Que eu fui nesse grupo de jovens, aí eu não quis mais ir também por causa disso aí também, que eu cheguei, o pessoal me... Tipo assim, a hora que eu cheguei no grupo, eu falei, vixe, ó quem tá aí. Tinha muitos deles que iam pras baladas. Daí eu, tipo assim, era pra uma hora... O coordenador tinha uma sensibilidade, eu tava lá sentado... Aí pediu lá, o pessoal, senta aqui perto. Sabe aquele esquema? Sim. Aí o pessoal colocou, saiu. Olha. Aí mandou rezar um pelo outro. Ninguém veio, aí o coordenador foi lá, pôs uma pessoa pra rezar pra mim. A hora que ele virou as costas, a pessoa saiu. Olha só. Aí quebrou o grupo de jovens, eu falei assim, vou ficar aqui, vamos ver se esse cara vai pra algum lugar, né? Porque eu preciso ir pra igreja, fazer amizade na igreja. Acabou o grupo de oração, os caras só faltou fechar a porta do grupo de oração e largar eu pra fora e não cumprimentar eu. Caramba. Aí ficou um negócio estranho, por isso que eu falo assim, né? Às vezes a gente não entende isso, né? Quando a pessoa vem do mundo, às vezes ela tá tentando se encontrar, às vezes a pessoa despreza, né? Porque a gente vai criando um círculo de amizade, a gente se fecha no nosso círculo de amizade e esquece de olhar para essas pessoas que estão chegando. Ah, mas o cara era torto. Mas se ele quiser tá tentando endireitar?
como é que ele vai endireitar sozinho? É muito mais difícil, né? Precisa de exemplo. Precisa de exemplo, precisa de vida fraterna, precisa das pessoas ao Precisa lado. da sua paciência. Porque quando eu voltei pra igreja, eu xingava muito. Um dia um menino lá falou assim, papai, sabe por que sua vida não vai pra frente, velho? Eu falei que você xinga demais, mano. Cada 10 palavras que você fala é uma desgraça, cara. Minha vida tá virando uma desgraça perto de você. Não dá pra viver perto de você. Você é um desgraçado e você faz da minha vida uma desgraça. Não dá pra ficar perto de você, mano. Eu quase bati nele, cara, porque você fica com raiva. Toda vez que toca um defeito seu, você fica com raiva. Eu quase bati nele, chama Eduardo. Aí ele pegou, falou, se for desse jeito, eu não quero mais trabalhar perto de você não, hein. Ele era da igreja. Daí eu peguei, cara. Todo dia eu ia xingar, eu pensava 10 vezes, mano. Para de xingar, cara. Aí mas foi indo. Pra ver como é um processo, né? É um processo. Mas, tipo assim, se eu não tenho uma pessoa pra falar isso pra mim... Porque na sua casa, normalmente, você não escuta. Você não quer escutar. Então, aí, o menino, ele não sabe. Um dia eu falei pra ele, aquela palavra que você disse pra mim parar de xingar, que minha vida era uma desgraça, cara, aquilo ali foi um ponto na minha vida que deu um marco, assim, porque eu comecei e falei, cara, o que eu faço de errado? Eu tenho que parar, né? Que tá prejudicando a vida dos outros. Daí, o outro menino me chamou pra poder ir tocar nesse grupo de oração, um grupo de oração acabado, velho. Não tinha ninguém. Eu falei, nossa, só vou em barca furada, né, velho? Deu na cabeça, não vou arrumar namorada nunca desse jeito aí. Daí cheguei no grupo de oração, daí, tipo assim, eu fiz amizade com o pessoal do grupo de oração de outro lado da cidade. Que não conheciam muito você. Não conhecia nada. Aí esse cara que me levou não foi mais. E eu ia lá todo final de semana daí, mas pra poder estar no grupo de jovens, com ele mesmo sendo simples, menos sendo um grupo bem assim, considerado, que nem o pessoal fala, fraco, que o pessoal não sabia rezar direito, tentava fazer. Aí fui me enturmando com eles, a gente começou junto ali. Aí a gente começou a fazer um ministério de música junto, tal. Aí desse ministério de música a gente começou a tocar pra lá, pra cá, a gente foi lá e montou um grupo de oração na minha paróquia. O padre não queria, porque ele falava assim, o jovem é tudo fogo de paz, vocês vão começar e não vai dar nada, isso aí, não sei o quê, pá. Daí, eu tenho um negócio assim, os caras desafiassem cara, ele tava na roça, ele desafiava, vai acabar? Então beleza, o senhor vai ver o que eu vou fazer aqui. Aí, tipo teimoso. Assim, teimoso, não. Eu não aceitava o cara de duvidar de mim. Pro mundo era um problema, mas pra igreja também o cara de duvidar. Eu duvido, você não fica 2 anos na igreja. Que um dia você sai fora. Eu ficava pra provar pro cara. E Deus foi trabalhando nessa miséria minha e usando pro bem, entendeu? Aí começamos um grupo de jovens, cara, e foi indo, né? No começo dava pouquinho jovem, aí passou, tipo... Eu não sabia nada, né? Tipo, ministrar nada. Bem ruim. Assim, eu falei que se eu tivesse no primeiro grupo de jovens que eu fosse, eu mesmo não voltava nele mais. Tão ruim que foi. E aí começamos, aí foi... Tipo assim, deu 6 meses, começou a dar 30 pessoas. A hora que deu uns 3 anos, dava 500 pessoas. Olha só. Então aí começou, sabe assim... E é sempre... Tanto que a gente colocou, né? O nome do grupo era assim, Grupo Apóstolos, que é o nome da comunidade. Da comunidade hoje. É Grupo de Jovens Apóstolos. E tinha um... A comunidade assim, nasce de lá já, desse grupo de oração. Mesma coisa que vocês. O pessoal chegava assim, cara, vocês não é normal, velho. Tem uma coisa diferente, a maneira de vocês viver. Eu fui em comunidades, fui fazer retiro numa comunidade. Que normalmente se você não percebeu isso, é porque às vezes você não tem muita comunidade perto de você. Mas quando surge algo assim, algumas comunidades vêm, eles querem trazer você pra dentro da comunidade deles. Nossa, uns meninos bons, vem pra cá, vem pra cá. E tentaram fazer isso com a gente, mas não dava certo, entendeu? Nós tentávamos, não é isso aí, cara. No nosso caso, que a gente se apaixonou muito e que a gente sentia, olha, parece que eles querem a gente com eles, era Shalom, né? Sim. Olha, a gente tem em Foz, mas em Cascavel a gente não tem. Olha, pensa bem, lá em 2014, isso, em 2015. E a gente ficava naquela, será que nós não somos Shalom? Mas aí quando você pensava melhor, você falava, não, mas nós é um negócio que não encaixa dentro. Não encaixa. Né? É muito bonito, muito lindo, mas não pra nós, né? Sim. Então foi isso aí, cara. E aí começaram, falaram, não, vocês têm um negócio diferente aí, não é normal. A maneira com que a gente vivia, lidava um com o outro, eles não achavam normal, a espiritualidade. Daí um dia um fundador me chamou lá de uma comunidade, que é uma comunidade pequena assim, mas é uma comunidade fazendo um trabalho muito bonito, que é a comunidade Davi. O fundador lá me chamou e falou assim, cara, vocês tinham que rezar por vocês têm chamado pra comunidade, cara. O que vem vocês aqui é assim, desse jeito. Isso que vocês fazem é comum do pessoal que vive em comunidade. A gente tem uma vida de oração muito intensa, de estar junto, de rezar, de reunir para rezar, de intercessão, abastecimento. Cara, a nossa vida é uma loucura, assim. Parece quase uma comunidade de vida, tanto que a gente fazia, velho. Então, tipo assim, o cara falou assim, olha, vê isso aí, a gente começou. Só que no começo a dificuldade é assim, todo mundo quer ser comunidade e ninguém quer ser fundador. Por mais que eu puxasse, eu não queria, né? Você fica meio fugindo disso aí, né?
Foi indo, a gente começou com um monte de gente, não deu certo. Paramos. Porque cada um queria de um jeito. E não é a comunidade, não é isso, né? Cada um queria de um jeito. Até que um momento, depois de, acho que Deus, eu sempre dizia assim, que do mesmo jeito que eu fui bom para coordenar, eu ia mostrar que um dia também tinha que ser bom para servir. Então, durante 8 anos do grupo, eu fiquei à frente 4 anos, mais 4 anos. Depois desses 4 anos, eu deixei a coordenação e fiquei como servo. E aí o grupo começou uma decadência. Só que eu não queria me meter. Porque o pessoal também não queria, eles queriam fazer o trampo sozinho. Uhum. Aí chegou depois dos outros 4 anos, o pessoal chegou e falou assim, olha, a gente queria ver se você não quer assumir. Eu falei assim, ó, eu já tinha começado a discernir a comunidade, já fazia um ano. Eu falei, olha, hoje não tem como, eu tava dentro do coração, não tem como eu assumir isso aí se não for como comunidade. Se for como comunidade, eu assumo. Se não for, eu não assumo. Não vai ser o coordenador da comunidade, não. Vai ser um grupo de oração da comunidade, porque se ele nasceu no carisma, e esse carisma segue em nós, e a gente quer viver isso mais profundamente, então se for a missão da comunidade, a gente assume. Daí eu deixei isso bem claro. No dia da votação, só teve uma pessoa dos 60 que não votou em mim. Então é assim, a gente fez outra votação, também mesma coisa. Só um não aceitou, os outros todos falaram que aceitavam que fosse uma missão da comunidade. Daí a gente começou, daí continuou, daí foi surgindo, foi amadurecendo. A renovação foi de boa, essa ruptura? Então funciona, eu faço uma leitura assim, tá? De vários aspectos. Eu sempre fui uma pessoa inserida ali no movimento. De que maneira? Eu já fui coordenador do Ministério Jovem, eu já fui coordenador de decanato, não sei como chama aqui. Aqui decanato também. Lá é região, mas é o decanato de vocês. Lá chama região. Da pregação. Já fui coordenador da região Santa Bárbara, da renovação da região Santa Bárbara, coordenador da pregação. Então, assim, de coordenações, aí eu devo ter acumulado tipo uns 10 anos de coordenação dentro da renovação. Então, sendo comunidade, eu sempre, da minha parte, o grande problema é que, assim, como comunidade, você tem mais autonomia. Então, exemplo, se você como comunidade, você tem seu galpão, você vai fazer um evento, é da comunidade, e você é você, tipo assim, responde à diocese, ao bispo. Sim. Né? E tem uma direção. Então, quando você, às vezes, vai fazer um evento e traz alguém que eles, às vezes, algum coordenador não quer, eles começam, às vezes, a falar assim, não, então não estão em comunhão com a renovação. Mas, assim, eu sempre fui levando ali e tal, tudo, né? Mas é de coordenador para coordenador, cara. Então, essa autonomia que você tem para fazer retiro sem ter que comunicar, às vezes é o que cria os desconfortos, tá? Mas, assim, de eu ter alguma oposição lá dentro do movimento, nunca tive oposição. Tem alguns pregadores também que aí, o que acontece? Quando eu não ligo se me chamam para pregar, eu não ligo e tal. Então, às vezes, tem coordenadores que eles não querem que chame quem é de comunidade. Sim. Que o meu bispo que estava lá antes, que é o Dom Fernando, ele falou assim, olha, você tem que definir se é vida consagrada ou você é movimento. Então, se você é vida consagrada, não é movimento, então você deve obediência a mim. Se o movimento falar que você tem que ir lá e eu falar que você não vai, que você vai fazer isso aqui, que você não é pra você ficar enfiado dentro do movimento, você não vai ficar enfiado. Então defina se é movimento ou se é vida consagrada. Não, sou vida consagrada. Então é pra mim que você tem que pedir autorização, não é pra renovação. Daí começou. Só que, tipo assim, ninguém ia peitar o bispo, né? Mas cria esse desconforto. Sim. Cria um desconforto. Então, assim, desconforto não da minha parte, eu nunca tive problema, né? Então, muitas vezes eu saía para pregar, eu sempre falava pro coordenador, tanto que assim, se alguém da renovação me chamasse, eu sempre pedi, falei, ó, mesmo sendo fundador, se é um movimento da renovação me chama, eu avisava ele, ó, precisa de carta de envio para pregar assim, 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 o que o senhor fala? Se ele falasse bem, bem, se não bem, amém. Eu nunca, as diretrizes da renovação, eu nunca desrespeitei elas, como renovação, entende? Só que chegou num ponto hoje que, tipo assim, os coordenadores nossos lá são de comunidade também. Então são bem tranquilos, sempre foram. Assim, só teve um ou outro ali no meio desses 20 anos aí que teve um pouquinho de resistência com comunidade, não lembro lá. Mas assim, da minha parte, eu nunca tive essa resistência, porque eu não ficava arrumando problema. Tem pregador que você fala assim, então ele não vai pregar lá no grupo. Eles pegam e começam a falar mal do movimento. Você vai. É uma coisa. Ninguém gosta de falar mal. Então, não, ninguém. Então, assim, você quer vir na minha casa e fica falando mal de mim na rua? Que jeito, né? Não, você fala um monte de mim. Aí você quer vir aqui no meu grupo de oração pregar? Não vai mesmo. Não vai mesmo, Então, assim, tudo tem uma regra. Se o movimento tem a regra dele,
Do mesmo jeito que a igreja tem as regras dela, a comunidade tem as regras que estão submetidas à igreja, e o movimento tem as regras. Então, a mesma coisa, se eu não concordo com só a regra, tá? Agora, se eu tô dentro ali, tem coisa que você não vai concordar, mas você vai ter que viver. Vai ter, a gente faz isso, porque é a nossa luta interior. Né? Então, exemplo, tem tudo isso, mas assim, eu vejo assim que não houve uma ruptura, tanto que o movimento tranquilo lá, prega em grupo de oração, normal, tranquilo. E aí nesse... Só que sempre vai ter pessoa que fica assim, eles são comunidade. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Não queira que não tenha, sempre vai ter. Então vai de pessoa para pessoa. Mas o que importa é mais a minha postura do que a deles. Entendeu? Eu sei que eu nasci no movimento e sei que se um dia eles falar assim, você não serve mais, amém. Se falar que eu sirvo, eu tô aqui. Sim, claro. Porque como comunidade não falta serviço para mim, cara. Que nem falar assim, você tem muita missão? A gente faz pastoral de rua 3, 4 dias por semana, 5. Se eu quiser pregar pra mendigo, morador de rua, todo dia eu prego. Ali não precisa de carta de envio, não precisa de nada. Ninguém vai ali, claro, ninguém briga com isso não, filhão. Ninguém briga lá, não, né? Ninguém, né? Não. Você tem que brigar pro cara ir. Mas assim, então assim... E lá você começou com quanto? Vocês começaram daí? Na comunidade? Cara, eu tentei fazer essa integração. Quando eu assumi, a gente rezou em 12, não por de propósito. Aconteceu, foi 12. E aí a gente começou a rezar. Quando a gente tinha uma estrutura mínima, e tinha muita gente do grupo de oração, que era bem firme, assim. Fiz uma proposta. Uma proposta ali e tal pro pessoal, quem quisesse fazer o caminho, quem quisesse ser da comunidade. Tipo assim, a gente tinha de ministeriado ali, música, dança, teatro, a gente fazia trabalho no hospital, umas coisas assim. A gente tinha uns 120 pessoas de servos ali, do grupo firmes, assíduos. Desses aí, fala que vem uns 50, 60. Só que aconteceu aquilo lá. Quando vai afunilando, você vem com a regra de oração, regra de vida, a questão da obediência, das coisas que tem que seguir. Do mesmo jeito, quando você está dentro do movimento, você obedece o movimento, você tem que obedecer também. Dentro da comunidade, você tem que obedecer também. Você está na paróquia, você tem que obedecer. E dentro da comunidade, você vai ter que obedecer. Né? Você é casado, você tem regras dentro do matrimônio, você tem que seguir. Se você é filho, você tem que seguir. E para você também viver a vida em comunidade, tem isso aí, né? Que é o que a igreja sempre ensinou. Primeiro você vai na vida consagrada, você vai ter que viver os votos. Isso faz parte da vida consagrada. E você vai ter que buscar primeiro ser santo antes de missionário. Tem muita gente que quer ser missionário e ser santo. Então ele confunde um exemplo. A gente vai ter que ser santo, buscar a santidade, e aí a nossa santidade vai refletir na nossa missionaridade, né? Então assim... Aí algumas pessoas foram vendo, não era, assim, não, é muito compromisso, senão, várias coisas, pessoa casa, agora agora eu tô com muito compromisso com o filho, agora não dá mais. Então, assim, do mesmo jeito tem casais que se doam de uma intensidade mais que solteiro, que você vai ver às vezes, também tem solteiro às vezes que se doam. Né? Tem casal que tudo que eu faço, ele tá lá, tá com criança, tá com jovem, tá com morador de rua, tá com tudo, o cara tá. Daí tem hora que você tem que falar assim, segura um pouquinho, fica só a casa um pouco lá. Mas a família inteira... Mas é melhor quando você tem que puxar o freio da pessoa do que quando tem que empurrar, né? Sim. Mas a gente foi, ao longo do tempo, eu fui criando esses... A gente vai fazendo uma leitura, né? Porque no começo a gente era só jovem, não tinha família. É igual nós. Hoje já tem família, filho. Então antes eu trabalhava só com jovem, ficou esse povo deslocado. Aí eu tive que começar a fazer um trabalho com casais. Hoje eu faço um trabalho com criança. Então eu abordo a gente faz apostolado nas 3 áreas. E também com o pessoal na situação de rua. Então, assim, mas é difícil para você lidar com essas idades. O adulto tem hora que tem dificuldade de compreender muito jovem. O jovem, porque o adulto ele é um pouco mais resistente para algumas coisas. O jovem já não, ele quer, tipo assim, você vai num retiro ali, o cara quer sentar na praça, tocar violão, vamos fazer uma rodinha ali na hora do almoço. Loucura, na hora do almoço, o velho quer descansar, o jovem quer tocar violão, vamos tocar violão ali, fazer uns louvores também, pra quê? De novo isso aí. Você tem que falar assim, deixa, o cara é menino, você já foi menino, agora você deixa ele. Então a gente tem que ir lidando com tudo isso aí, né? Com todas as fases, né? E quem que tá desde o começo? Eu e o Rafael, que é um cofundador. Cofundador. Na verdade, todo mundo que começa ali no começo, eles falam que são cofundadores históricos ali. Né? Dele só ficou ele só. Daí ele é cofundador espiritual também, né? Isso, tá ali. Tá desde o começo. Porque, assim, Vida também ele ou não? Não, ele é aliança. Aliança. Porque assim, a questão, quando ele se casou com uma pessoa que não tinha vínculo com a comunidade. Tá. Então, aí é diferente, né? Então, hoje, às vezes, tem casais que querem vir para a vida, porém, assim, tem que ser uma coisa muito bem estruturada. Hoje eu não tenho... O único casal de vida é eu e minha esposa, que é mais fácil, né? Justamente porque mesmo a gente passa aquilo sabendo já como fundador, lá eu não tenho diferença lá em casa. Que um come, todo mundo come. Sim.
Tudo assim. Não tem o horário de um horário para todo mundo, o que um pode passear, o outro pode. Então, assim, o que é para todo mundo é para todo mundo. Não existe assim, eu sou o fundador, eu tenho esse privilégio. Não. Então, assim, só que quando casa-se, eu já vi muitas comunidades, eu já entendo isso como deve ser, né? Pô, futuramente os que estão lá dentro da comunidade de vida e são jovens vão casar. E aí? Então, assim, mas é mais fácil. Eles que estão ali, já vivem ali, já entendem ali. Sim. Né? Porque eu acho que é mais difícil quando vem uma família lá, 3, 4 crianças que já vêm com uma querem ser educação, vida. que às vezes não tem uma educação cristã, que às vezes tem aquela questão do convívio. Então, assim, são várias coisas que vêm. Por isso que essa questão da família na comunidade de vida tem que ser uma coisa bem olhada mesmo, assim. E assim, você não pode tirar a autoridade do pai de dentro da casa. Você não pode tirar, tipo assim, ele tem que ter também, um exemplo, o menino quer comer uma bala. Eu vou pedir pro fundador. Você tira a autoridade do pai, você tá entendendo? Então o pai tem que falar assim, não, vamos comprar uma bala. Não é o fundador que vai falar, o financeiro, cômodo da comunidade. Então você tem que ter uma estrutura mínima, assim, para poder pôr isso aí, né? Quanto, por exemplo, no comum, tranquilo, mas se uma hora ou outra precisar alguma decisão, assim, que o casal também, o pai tem que poder tomar, e o filho vê que ele expôs o sorvete, o pai comprou o sorvete, não o fundador comprou o sorvete. Uma coisa chega a providência e você partilha a providência. Então, se não tiver noção disso aí, vira uma confusão e tem que ser uma coisa muito bem organizada, né? Então, é um desafio. Comunidade de vida é desafiador mesmo, né? Porque assim, o que une você dentro de uma comunidade de vida é Cristo. Quando você se casa, tem o amor eros, né? Mas o amor que nos une ali dentro da comunidade não é o eros, é o ágape, filos, né? Então você tá ali por a Cristo. Se tirar Cristo do centro, irmão, acabou sua vocação. Porque você vai ter que lidar com as misérias do outro. Todo mundo tem, eu tenho 10 lá. Então, cada um tem uma limitação, cada um tem, tipo assim, responde de um jeito. Todos respondem bem, mas cada um tem uma resposta de um jeito. Cada um reage numa situação de um jeito. Cada um tem uma limitação de um jeito, e às vezes a dificuldade de um entender a limitação do outro e conviver com essa limitação, os temperamentos, tudo isso aí. Então, assim, é uma questão, se é por Cristo, sim. Se não é por Cristo, não suporta, né? Eu falo, você tem que estar ali para ser santo. Se o intuito seu é ser santo, quero me abster do mundo, uma entrega maior para Cristo, é aqui. Porque senão não tem sentido, né? E tanto aliança, Irineu, quanto vida, a gente tem percebido, quando o missionário está muito cansado, sentindo muito peso, não está suportando conviver com os irmãos, é porque ele mesmo tirou o Cristo do foco. Sim. Geralmente. É Cristo. Se eu faço é por Cristo. Porque quando a gente vai estudando que os santos vão falando Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Bernardo de Claraval, Santa Afonso de Ligório, que eles falam dessa questão da vida. Essa problemática sempre teve, tá? Eles vão dando os remédios de como você trata isso. Então, essa questão aí você vai ver. Então, mas se não for o Cristo o centro, você não qual que é o que te faz estar aqui? Se não for o sentido do missionário estar na comunidade, não pode ser o dançar, não pode ser o cantar, não pode ser porque ele sai para evangelizar, não é porque ele apresenta, porque eu faço isso. Então, assim, não pode ser isso. Se o sentido dele foi isso, o dia que isso for atacado, ele abandona. Então porque tem que ser pelo Cristo. Porque assim, é muita barra ser comunidade. Sim. Barra, não é fácil. O nosso padre, ele fala que é bucha, né? Nós bucha. temos o padre que é membro da comunidade, ele fala, a comunidade é bucha. Sim. E é bucha mesmo. E aí eu lembrava também de São Francisco de Assis, que ele fala pro irmão Leão. O irmão Leão fala, qual a alegria do evangelho? Ele fala, a alegria do evangelho, irmão Leão, é a gente pregar o dia inteiro, vai estar fazendo um frio de menos tantos graus, nós chegarmos na nossa casa, bater na porta, o porteiro falar, quem é vocês? Forasteiros. E a gente fala, não, somos nós, não é vocês. Abrir a porta, bater em nós, jogar nós pra fora, fechar a porta e nós passarmos a noite inteira fora. E ainda a gente sentir alegria com aquele irmão que tá lá dentro. Sim. Isso é a verdadeira alegria. Ser caluniado pelo evangelho, sofrer com o irmão que não reconheceu que é nós. Sim. A verdadeira alegria é essa. E assim, só pode ser reconhecido aquele que tem o Cristo no centro. Sim. Por isso que a gente vê muito membro de comunidade frustrado. Porque isso que você acabou de dizer, né? Coloca o ministério, a dança, a pregação, coloca isso à frente do Cristo. Sim. E aí quando isso é atacado... E é dolorido tirar aí não isso. consegue. Eu fui ministro há muito tempo. Antes de ser fundador...
Só que Deus, eu tive que sair de ministro e me jogar no banco pra mim entender, porque eu era apegado a isso aí. Sou saxofonista também, essa cicatriz que tem no pulso, que foi uma cirurgia que eu fiz. E na época, tipo, quando eu parei com a cirurgia, entrou um outro saxofonista no meu lugar e eles me tiraram. Então, assim, eu queria ficar ali na frente, eu tinha isso em mim. Que tinha essa questão do prazer também, de saber que eu fazia bem, das pessoas me admirarem, de ter aquilo como lugar. Mas hoje, assim, se eu ficar 10 anos sem pregar, eu não li, 1 ano sem pregar, eu trabalho no retiro, ajudo nos retiros, ajudo na evangelização, e eu não preciso estar na frente. Sim. Se eu precisar, eu vou estar. Mas se eu não estiver, também não é o que me move. Estar à frente. Faço porque às vezes necessito, mas não é o que me move. Mas pra matar isso aí em você, dói, Nossa, viu, filho? dói, machuca demais. Não Porque adianta matar romantizar, não. Meu eu, né? Não, dolorido, é. fica revoltado, dói. Mas eu falo, Deus precisou fazer isso comigo pra mim hoje conseguir conduzir um povo, fazer a pessoa entender. Porque assim, se eu não busco o primeiro lugar, eles vão entender, né? Que se o próprio fundador não busca, né? Se ele lida com isso, eu falo assim, ó, você viu como fundador, você vê se eu fico assim? Dói, eu falo pra você que dói. É o banco dentro da comunidade, como dói o banco, dói, né? Ninguém quer, né? Nossa Senhora. Normalmente é na correção que você vai ver quem é fiel ou não e como a pessoa lida. Lida com isso. Porque enquanto você não corrige, enquanto a pessoa... Porque tem gente que demora muitos anos pra corrigir. Quer dizer, a pessoa... Mas na hora que você corrige, nessa hora que a gente vai ver com a pessoa... Ninguém gosta de você corrigir. Ninguém. Né? Porque a própria teologia fala que a gente tem isso. Ninguém gosta. Quando você percebe um erro que você tá fazendo, você não gosta. Parece que diminui a gente ao nada, né? Parece que é assim, que tudo que a gente fez não prestou pra nada. Mas não é, né? A pessoa só tocou assim, ó, você precisa melhorar nisso pra crescer. Não é porque eu tô falando que tudo que você fez não presta. Né? Então, mas dói na gente, né? E algo que você me disse aqui em off, e agora você acabou não falando, mas eu gostei muito de ouvir, quando você tava jurado de morte. Sim. E passou um dia na igreja. Como é que foi isso? Foi assim, eu me escondi na igreja. Acho que eu creio assim... Porque eu falo, quando você tem uma experiência com Deus, aquilo fica dentro de você, por mais que você rejeite, você não esquece, né? Vou pegar um exemplo de esdrúxulo, comi chocolate, você nunca mais esquece o gosto. Mesma coisa. Você teve uma experiência com Deus, sua alma nunca mais é a mesma. É como Santo Agostinho diz, ele dilata a sua alma e você não consegue mais preencher com nada. Então, na hora que eu me vi deparado, porque assim, ninguém quer morrer, né? Mataram o menino lá e era pra ter me matado. Eu peguei, corri pra igreja, a igreja era perto de casa, né? Fui lá, entrei dentro da igreja e fiquei lá dentro da igreja. Passei a noite na igreja, daí que teve a missa. Lá, normalmente, aqui não é assim, mas lá era, tipo assim, pode ser que seja. A capela ali, pelo que eu entendi na catedral ali, ela era do lado, na frente, assim, você entra e sai atrás ali. Não sei se tem ou não. Aqui é do lado. Aqui é pro lado de fora. Tem o Jesus dentro e tem uma capelinha paralela. Mas lá na igreja, eles fizeram dentro da igreja uma capelinha assim lateral e tinha fechado de cortina. Cara, o povo nem foi lá, cara, depois da missa. Então eu entrei lá, um pouquinho antes da missa, uma meia hora, fiquei lá sentado no banco lá dentro, do lado da cortina. Ninguém nem entrou. Acabou a igreja, eles foram apagando a luz. Eu fiquei, eu não vou sair daqui, velho. Porque quando eu liguei pro rapaz que eu tava devendo, eu falei, Eduardo, ele morreu de leucemia, né? Eu falei com ele, esse Eduardo, mataram o fulano aqui e falaram que era pra mim. Ele falou assim, era pra você mesmo. Nossa. Não peguei você, mas vou pegar. Cara, me deu um pavor, meu irmão. Aí eu fui lá dentro do Santíssimo, daí eu, tipo assim, fiquei na capela que apagou toda a luz, fica a luz do Santíssimo só. Aí era redonda assim, né? Uma cruz cavada no meio assim. Aí eu fiquei assim, cara, porque assim, eu não queria, naquela época eu fiz uma opção assim, sabe? Deus existe, aí ele lá no lugar dele, eu aqui, acabou, cada um na sua, faço o nome do Pai, né? Porque você pode ver que muito bandido, ele se benze pra fazer assalto. Benze, reza. Tô falando pra você, é assim, não tem. Mas na sua cabeça, assim, Deus vai me abençoar no que eu tô fazendo, você não tem nem. Você não é errado o que você tá fazendo, você é loucura, você tá curtindo. Aí. Eu olhei pro Santíssimo assim, mano, se você tá nessa casinha, eu falei, desse jeito, aí tá na hora de você sair, velho, que o bagulho aqui fora tá louco. E aí comecei a jogar a palavra desse tipo, assim, pra Jesus ali. Eu nunca, tipo assim, tive essa intimidade com o Santíssimo antes. Eu ia na igreja, tá, sabia, tinha um respeito, ia no grupo de oração, mas eu não tinha essa intimidade. Aí eu, nem vida de oração de terça, essas coisas, eu rezava quando eu tava na igreja, mas não tinha vida de oração. Acho que foi por isso que até que eu fui desfalecendo, então não tinha vida de oração, né? E aí eu peguei, aí eu senti disparou no coração assim, uma pressão, arritmia. E quando você usa muita droga e você
corta a droga, dá uns flashback, não sei, de vez em quando. Você sente como se tivesse drogado. Dá um treino, assim. E deu aquilo em mim, eu achei... Meu coração disparou, senti uma adrenalina, assim. Eu falei, ixi, mano, flashback. Só que não passou, cara. Eu vi que não era droga, porque começou, tipo assim... Começou a mexer dentro de mim, assim, aí eu falei assim, ó, velho, se é você mesmo que tá fazendo isso aqui, aproveita agora, porque eu vou sair daqui, meu irmão. Eu sou mentiroso, sou manipulador, o senhor faz alguma coisa na minha vida, agora aproveita, eu tô falando, o senhor sabe do jeito que eu sou. Aí eu comecei a fazer tipo essa oração, sabe, de dizer que eu não prestava, das mentiras que eu contava, do que enganava minha mãe. O senhor sabe que eu sou assim, se o senhor, se dá pra fazer, vai ter que ser agora, o senhor faça alguma coisa em mim. Aí Deus tem os meios dele, que eu falo que se eu continuasse na rua, eu tinha morrido. Uhum. E aí, quando eu voltei pra casa, eu saí, abriu a igreja às 7 horas da manhã. Peguei, esperei um pouquinho, eu vi a porta abrindo a porta, peguei e saí. Cheguei em casa, entrei pra dentro, minha mãe tinha de trabalhar. A hora que ela chegou, esse cara aí que mandou matar, eles tinham seguranças. Eu não lembro o nome do cara, ele tava com o carro parado. Assim, tem um shopping lá em Santa Bárbara, aí tem uma praça entre o shopping. Aí eu morava numa rua que é só um quarteirão que sai do shopping. Saí do shopping, passa de quarteirão entre a praça e o shopping. E ficava ali. Ele parou o carro dele beirando a praça ali, na frente de casa. E minha mãe chegou, ele chamou minha mãe e falou assim, a senhora sabe se o Irineu tá aí? Eu falei assim, não, saiu ontem, nem vi mais ele, sumiu. Ela falou assim, ele falou assim, a parada é a seguinte, se eu estiver mentindo, vai dar ruim pra senhora. Se ele tiver aí, nós mata todo mundo aí. Então a senhora vê, se ele tá aí, manda ele sair, que vai ser melhor pra senhora. Aí minha mãe ficou em pânico, né? Uhum. Porque mãe é assim, por mais que você não vala nada, sua mãe ainda acredita nas mentiras que você conta. É assim. Eu menti muita coisa pra minha mãe acreditava. Entendeu? Acreditava. E tipo assim, uma época eu falava que eu vendia carro e eu vendia consórcio. Mas consórcio não dá dinheiro nenhum, meu irmão. O dinheiro era tudo de malandragem, velho. Uhum. E ela achava que era. Coitada. E aí, um exemplo, eu cheguei, daí eu falei assim, mãe, o que foi? Eu falei assim, uma parada é o seguinte, aí esse cara tentou me matar ontem e, filho, não fala nada que eu tô aí. Ela falou assim, se você não falar pra mim certinho o que tá acontecendo aqui, você vai pra rua. Eu sei que ela punha, né, porque minha mãe, uma vez eu pintei o cabelo de azul, né, tinha 13 anos, minha mãe não aceitava isso aí, cara, eu pintei. E aí minha mãe, quando eu pintei o cabelo de azul, eu cheguei, minha mãe tava lavando a calçada, mano, ela xingou tudo eu, velho. Seu vagabundo, era a cor dessa luzinha. Né? Seu vagabundo, você deixou de ser homem, seu desgramado. Xingou tudo. Eu falei assim, não, eu pintei com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, o nariz seu, que eu vou dando R$1 pra você, você guardou, você desgrama e pintou, você sabe que eu não quero. Aqui dentro você não entra. Eu falei assim, então vai embora. Ah, você vai embora, tinha 13 anos, irmão. Você vai embora? Não vai. Beleza, você vai embora, peraí. Foi lá dentro de casa, ela catou o que deu pra jogar dentro do lençol, ela jogou, filho, jogou, amarrou, assim, jogou meio, suma. Falou, vou mesmo. Falei, vai, o que você tá esperando? Você não tá falando que vai embora. Peguei aquele saco, andei assim, fui lá perto da praça da igreja, que dá uns quarteirão de casa, essa igreja que eu me escondi dentro. Fui lá com o saco nas costas. Aí foi dando 2 horas, foi me dando uma fome, velho. Minha mãe vai vir, eu fiquei, você nunca sabe. Minha mãe vai vir, que 2 horas nada, filho. Foi dando 4 horas da tarde, essa velha não aparece, foi me dando desespero, foi 5 horas, começou a escurecer, eu falei, vai, eu vou dormir na rua mesmo, velho. Aí eu fui lá na cabeleireira, era 6 horas, ela já tinha fechado, ela era do grupo de oração, ela não queria pintar meu cabelo. Falou, sua mãe vai matar o você, velho, ela vai pôr a culpa em mim. Eu falei, não, a culpa é minha, eu quero, eu mando, o dinheiro é meu. Ela descoloriu, pintou, a hora que eu cheguei lá, já tinha fechado, né? Antigamente fechava cedo essas coisas. Daí ela falou assim, o que foi, Irineu? Só vai ter que raspar meu cabelo. Vou raspar nada, já fechei, vai embora. Eu falei assim, não, a senhora vai ter que raspar, mas não, minha mãe vai deixar eu dormir na rua e se alguém fazer um mal pra mim, irmã? Você já fez um mal pra você, se vira. Cara, eu comecei a bater no portão dela e gritar. Daí eu acho que ela falou assim, esse desgraçado vai dar um barraco aqui. Entra pra dentro. Entra, vai. Entrei pra dentro, ela falou assim, só que eu vou que receber agora. Eu falei, não, você vai ter que esperar, quando não tem dinheiro. Você desgramado mesmo, hein? Raspou aquele coco branco, né? Quando você nunca raspou a cabeça, aquele coquinho branquinho assim. Eu cheguei às 7 horas da noite em casa, meu irmão. Minha mãe trancava o portão com cadeado, ela nunca deixou aberto. Aí cheguei lá, bati palma, saiu minha mãe. O que foi? Pois não, ela falou bem assim, pois não. Falei, mãe, desculpa eu tava errada, né? Nossa, tava errado agora, nossa. Mas você não manda na sua vida? Vai morar na rua. Falei, não, mãe, pelo amor de Deus. Falei, mãe, eu não sei, eu tô com fome, não tomei banho, nada. Perdoe eu, não sabia o que eu tava fazendo. Ela falou, você não sabe o que você tava fazendo? Não, pelo amor de Deus, você vai entrar, filho.
Só que você nunca mais faça isso, sabe? Eu mato você. Minha mãe falava, você vai fazer uma tatuagem, eu arranco o seu braço, Nossa. você põe um piercing, eu arranco sua orelha. Era assim a conversa. E eu não duvidava, irmão, porque minha mãe era problema. Você não conhece, a bicha era assim, de Mas ia acontecer propósito. algo parecido também. Só que eu tinha uns 9, 10 anos, eu falei que em casa era muito ruim. Eu não gosto daqui, você não me deixa fazer nada, eu quero ir embora. Ela falou assim, quer ir embora? Falei, quero ir embora, quero pegar minhas coisas e ir embora. Ela colocou numa trouxinha, falou, então vai, toma. E me deu aquilo ali, mas me deu um desespero. Só que eu não tive a coragem que você teve ainda, de atravessar o portão. Falei, vou pra onde? Eu achava que Vou ela pra ia lado vir. nenhum. Cara, é assim. Aí a gente fala assim, aquela conversa de sempre. Assim, a hora que foi entrar, você não vai me bater? Não vou bater não, pode entrar. A hora que eu entrei, assim, a minha casa era aquelas casas antigas, no banheiro era uma tramelinha, assim. A hora que eu tirei a roupa, a hora que eu liguei o chuveiro, ela meteu o pé na porta, voou tramela e o pau comeu, filho. Aí eu falo que aquela surra que Paulo tomou lá, de igual de Cristo lá, eu tomei naquele dia, né, filho, que eu fiquei todo arrebentado. E ela falava, minha mãe, tipo assim, tinha respeito, né? Mesmo eu dando toda a vida errada, eu nunca levantei a mão pra ela, que ela falava assim, ixi, mano. Minha mãe, ela punha respeito nessa questão de não bater, de não levantar a mão, de ter respeito. Minha mãe sempre foi, eu sempre tive esse respeito aí. E aí, desse jeito aí. Então, minha mãe, mano, falou, vai pôr na rua. E naquele dia você acreditou mesmo, falou, olha, ou eu mudo de vida agora ou... Ah, cara, ela pegou firme, né? Ela falou, se você não pegar, eu vou chamar ele. Eu prefiro, você já tá morto. Ela falou pra mim, você já tá morto. Se for pra você continuar fazendo isso aí, que eu chamo o cara aqui, põe você pra fora e já era. Esse cara ficou uns 4, 5 meses lá na frente de casa. Nossa. Eles iam quase todo dia, cara. Ficava lá um tempo, saía, ficava escondido. Tempo, saía. Minha mãe falou, tava aí. Eu não podia sair. Meu Deus. Quando o cara parou de ir uma semana, minha mãe falou assim, agora eu vou levar você num lugar aí. Eu falei, onde você vai levar? Se eu não gosto de farinha, eu vou levar você num bagulho mais louco que a farinha. Essa velha ficou louca, né, mano? Falei, o que é, mãe? Não. Daí me levou na igreja. Ela falou assim, ó, farinha que você usa lá só destruiu sua vida. Agora essa farinha que tem no pão sagrado, que é o corpo de Cristo, vai mudar a sua vida. Uau. Então foi assim. Daí minha mãe, daí comecei na missa. Nesses 5 meses que eu fiquei lá dentro, eu tive abstinência, arranhava chão, vomitava, essas coisas aí, cara. Minha mãe fazia eu rezar o rosário todo dia, era obrigado. Ou reza ou vai embora. Nossa. Ou reza ou o cara tá ali fora te esperando. É, cara. Então, tipo assim, eu fui obrigado. Mas foi o meio de Deus. Porque assim, tem gente que vem pela dor, tem gente que vem pelo amor, tem gente que vem pelo medo. Eu vim pelo medo. Eu não fui por dor, porque eu não queria, cara, não tava nem aí, meu irmão. Tava nem aí. De segunda a segunda na rua, saindo gandaia, bagunça, e de segunda a segunda. E só queria isso aí. Olha só. E, aí, então, através dessa mãe firme, forte, hoje nós temos uma comunidade. Que eu lembro, falei pra você, na sexta-feira eu cheguei, no domingo, tinha missa 7 horas da noite, eu cheguei 5 horas e deitei no sofá. Eu tinha ficado no final de semana fora de casa. Minha mãe, Irineu, vamos pra missa, Irineu. Você não vai mais na missa comigo, você tem que... Minha mãe sempre assistindo, vamos na missa, Irineu. E aí uma vez eu fiz uns ritual lá de São Cipriano Bruxo, porque quando eu ia fazer coisa errada, tem um ritual que você faz lá dentro do livro, que é pra você ficar invisível, pra polícia não te pegar. E eu fiz, né, umas coisas lá. Daí eu falei pra ela assim, mano, eu já sou do demônio, velho. Me abandona, esquece eu. Eu falei, você é do demônio. Ela ficou cabreira, surtou. Então vamos ver se meu Deus é maior que esse demônio seu. Aí eu sou seu demônio é maior que o meu Deus. Aí você foi no domingo, na sexta-feira tentaram me matar. Se não fosse isso aí, meu irmão, naquele dia ali foi o dia que começou a morrer um homem velho mesmo. Entendeu? Que começou a morrer o homem velho. Porque teve que ser uma coisa desse tipo pra mim sair daquela vida. Porque senão eu não saía não, cara. Uhum. Não saía. Eu creio que eu não saía. Porque de saber o evangelho eu já escutava na igreja, já entendia, já tinha experimentado o sobrenatural, daquilo que eu já sabia, mas eu não queria mais. Então eu tinha uma resistência contra aquilo. Então eu tive que passar por esse processo, assim, eu creio que foi uma via de Deus, né? Olha só. E aí, hoje, comunidade de vida, de aliança, e a tua mãe tá lá dentro. Tá. A minha mãe, hoje a gente cuida dela, minha mãe tem uma... Seu padrasto morreu já? Morreu quando no mês que começou o Covid, depois do carnaval ele morreu, deu um câncer na garganta dele. Não se converteu? Cara, é assim, se eu for, demora pra caramba, é coisa demais, não vou falar por cima, assim, tipo assim, no meio desse processo, teve um processo que eu tive que intervir, porque minha mãe queria pôr ele pra fora, e eu sempre quis pôr. Naquele dia, eu tava saindo da congregação, eu tava em Deus. E ele chegou, conversei com ele, abracei ele, falei que amava ele, e o velho meio que deu uma impactada. E aí eu parei de tratar ele mal. Uhum. E aí nisso aí ele aceitou ir num grupo de casais.
Na época, acho que foi o Moisés Rocha que pregou. Ele foi nesse encontro de casais e ele começou a mudar. Olha só. Melhorou com minha mãe, começou a melhorar em casa, começou a ir pra igreja. Mas aqueles vícios dele, uns vícios dele de mulherada, essas coisas, ele não largava. Não largava. Não. Foi me diminuindo. Aham. Mas, cara, o cara vivia muito na carne. Daí eu vejo assim, que não foi um processo de purgativo para ele. Quando ele pegou esse câncer na garganta, foi uma via purgativa para ele. Porque daí ele sofreu abstinência do álcool, ele ficou internado, o médico falou, ó, esse cara vai morrer, pegou uma infecção generalizada, ele sarou da infecção generalizada. Aí, tipo assim, ele passou por um processo e a gente rezando e vendo, assim, eu vi assim que, sabe, quando o cara vai murchando, vai se resignando, vai sofrendo a doença, a vida do cara vai passando na cabeça, né? Tá no livro Glórias de Maria, fala de uma mulher que rezou sempre pro marido dele não se convertir, e no dia que ele morreu, ele caiu de uma ponte. E aí ela falou assim, não, meu marido deve ter ido pro inferno, porque ele se converteu e Nossa Senhora apareceu. Falou, não, ele se converteu antes dele cair no chão, pela sua oração ele se salvou. Olha. Então, tipo assim, e esse homem levava rosa pra Nossa Senhora todo dia, porque ele colocou, não que ele acreditava, mas ele colocava lá, pelas rosas que ele levava. Então, meu padrasto tinha uma suposta devoção à Nossa Senhora, assim, falava muito de Nossa Senhora Aparecida, mas não vivia. Mas eu creio que isso foi um via purgativo, porque eu rezei um dia, eu falei, Jesus, eu queria saber se meu pai tá no padrasto, eu chamo de pai, mas só pra não confundir. Meu pai tá no inferno ou não. Ele morreu no dia da misericórdia, 3 horas da manhã. Aí eu rezei, daí eu não lembro qual foi a passagem dele, mas tipo assim, que Deus cuidava dos seus mesmo após da morte, e não desprezava a oração do justo. Então, tipo assim, eu fiquei num conforto como se Deus realmente alcançou a alma dele. A gente só vai saber na eternidade. Mas eu quero crer que realmente esse processo aí que ele passou é um processo que ele realmente aí teve aí de restauração. E quando ele morre, a tua mãe já tava acamada ou não? Tava, ele abandonou minha mãe por causa disso aí. Ah, ele abandonou? Judiou da minha mãe. Minha mãe tem cicatriz por causa dele. Cara, foi um processo, cara, que pra perdoar ele foi muito difícil. Minha nossa. As filhas deles biológicas, no velório dele, agiu como se fosse uma festa. Mas eu fiz tudo o que eu podia fazer por ele dentro desse processo aí, mas por amor à alma dele. Pra você ver de que ele tava. Nem sei quanto tempo ele tá falando, hein? Já vai dar Se fosse o lado humano mesmo, não. Dia que depois que minha mãe saiu de casa, ele arrumou uma mulher lá, essas mulheres vagabundas aí, pôs pra dentro de casa. E ela acabou com. Ele tinha recebido um dinheiro de aposentadoria lá e ela acabou com tudo, em 6 meses com ele, com gandaia. Quando acabou, ele tava com aquelas tracas de ferro. Vou abrir um buraco, se enfedia. Quando acabou o dinheiro, ela foi embora e abandonou ele. Aí tava lá, fazia mais de semana que ele não comia, largado no sofá, mano, uma nojeira, cara. Nossa. Feio de ver, tá, um monte de coisa. Aí foram lá na casa da minha irmã, falaram assim, ó, a mulher lá falou que não vai mais cuidar do seu pai, que vocês que tem que cuidar que se vire, que não tá mais tendo condição. Aí minhas irmãs não quer conta, nem com a minha mãe, nem com a minha... Uma até quer, a outra não quer nem conta, nem visita. Há muitos anos. 2 anos. Hein? Então, exemplo, não queria conta nem com a minha mãe, quando tá mais com ele. Entendeu? Aí quando foi lá pra ir, uma irmã minha, que foi junto, falou, não sei o que, eu falei, ó, vamos entrar lá. Entramos lá, nossa, você vê esse nojo, cara. Aí esses caras bravos. Eu não quero morrer, deixa eu morrer, que eu vou morrer, que não sei o que. Cara, eu falei pra filha dele, pra minha irmã, e falei assim, ó, mano, se vira com ele aí, eu não vou gastar tempo com esse cara aí, velho. Aí quando eu saí, sabe aquelas locuções interior que Deus te dá, que não tem como sair da minha cabeça aquilo, cara. Porque eu trabalho com morador de rua. Eu tenho dó de morador de rua. Sim. Só que o morador de rua, ele maltrata, um exemplo, seu pai, ele maltrata você, não é eu. Ele dá trabalho pra você, roubou você, não roubou eu. Ele esculachou vocês, ele pronto, traiu sua mãe, não a minha. Da hora que eu saí, só escuto sentir assim, hipócrita. Você não tem dó dele porque com você que ele faz, mas você tem dó dos que faz com os outros, que é os de rua. Qual a diferença desse filho meu pra um filho daquele? A diferença é que ele faz pra você, por isso que você não quer cuidar dele. Aí, mano, eu voltei pra trás. Falei, vai, cata esse homem, vamos lá no hospital, vai. Aí peguei, levei no hospital, comecei a forçar o tratamento, o médico queria mandar ele embora, falei, vai morrer, a culpa vai ser sua, eu quero que você assine um documento que se ele morrer, não posso. Falei assim, eu sou família, eu tô falando que o senhor vai fazer o procedimento nele, que tinha que pôr GTT. Isso aí que deu um pau, daí foi indo. Mas é assim, me preocupava mais eu do que elas não ligavam. Mas é assim, foi um processo.
Minha mãe, você vê na Bíblia dela, tinha os papéis lá, que ela marcava rezando pela alma, pra que Deus convertesse ele, Nossa. tirasse ele daquilo. Um dia eu falei pra minha mãe, por que você não larga dele? Porque se eu largar, ele vai pro inferno. Nossa. E quando ela saiu da casa, porque ela tava doente, que ele começou a judiar, que eu tive que tirar, que senão ela ia morrer, Aham. ele foi nesse jeitão assim, meu. Foi Desceu no escorregador. afundou. Daí, porque às vezes a doença, ela ajudou ele a sair da vida errada, daquilo ele tava. É. E poder ter um processo ali. E hoje ela tá na comunidade. Tá. Acamada, Camada. consciente, Consciente, mas imóvel. não fala. Não fala. Tem um pouquinho de expressão facial pra chorar e pra rir. Uhum. Um pouquinho, só. Só um pouquinho. Mas é assim, muito pouco. Então, tipo assim, tem que ser monólogo. Eu vou lá, converso com ela. Porque assim, a pior coisa de uma pessoa que tá acamada, eu falo, eu imagino, né? É não ter quem se preocupa com ela e você sentir um peso pros outros, que ninguém quer ser um peso pra ninguém. Então eu faço de tudo pra ela não sentir um peso e pra ela sentir que ela é importante. Então eu vou lá, converso, beijo. Tem dia que eu deito no colo, começo a elogiar. Monólogo, não adianta você esperar, né? Não adianta Sim. ficar assim, ai, tadinha, coitada, não adianta. Então, paralisada totalmente, paralisada. Ela tá chegando num processo da doença mais complicado, que agora o intestino já não funciona, tem que fazer lavagem dia sim, dia não. Caramba. É problema. Então, tipo assim, tem hora que ela não consegue mais fechar o olho, que vai perdendo os movimentos. Essa doença chama ela. Ela paralisa todo já o fiquei corpo. sabendo. Então é isso aí. Quanto tempo já que ela... Acho que é 8 anos. 8 aí anos já. da doença, 8 anos ou 9 anos da doença, mas acamada, acho que desde 2020 aí, 2019, 2019. E quando ela começou a paralisar, teve um caso da oração dela que você não entendeu o que era. Que é isso que eu falei, da oração dela lá com o papelão lá, que ela continuava rezando. Aham. Ela rezava o terço todo dia, tinha que pôr o terço na perna dela, assim, enquanto ela Aham. conseguia, ela rezava, ficava lá rezando o terço, assim. Uma pessoa assim, Olha só. de Irineu, estamos chegando no final aqui, deu, rapaz do céu, quase mais 1h30 já. Eu quero fazer aqui um bate-papo aqui pra gente finalizar. Vamos lá. Uma palavra que define quem você era. Olha, eu não tinha sentido minha vida antes de Cristo, né? Uma pessoa sem sentido na vida, né? Uma palavra que define quem você é hoje. Uma pessoa feliz por Cristo, só por isso, né? Se sou feliz hoje, a realidade é Cristo. O fundo do poço foi? Foi o caminho para mim encontrar Deus. A droga te prometia, A mas felicidade, mas entregava. entregava o vazio, a morte, tudo aquilo que fala, né? O demônio veio para roubar, matar e destruir. Roubou tudo que eu tinha de sonho, destruiu minha vida e eu era um cara morto. O momento da virada foi? Foi a morte ali, quando eu deparei com a morte, que morreu realmente um homem velho ali. Eles não matou eu, mas eles conseguiram dar um passo para matar aquele homem velho ali, né? Foi naquele dia ali, onde eu fui pro sacrário e vi Cristo. Né? Quem mais te ajudou a levantar? Foi minha mãe, né? Ali que teve sempre na oração ali. Deus pra você hoje é? Tudo. A fé mudou o que em você hoje? Cara, eu creio que eu sou outra pessoa, né? Eu não vivo aquilo que São Paulo diz ainda, mas eu queria viver, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é a minha busca, né? Eu só comecei a mudar quando? Quando eu percebi, né, que tudo aquilo não fazia sentido, né? Se você não entender, você não muda. Você tem que entender que aquilo não é bom pra você. Eu tenho que entender que a droga não é boa, eu tenho que entender que sem Deus eu não sou ninguém. Enquanto eu não deparo com tudo que não funciona na minha vida e não falo, não tá dando certo, cara. Isso aqui não é desse jeito. Então, se você não entender que ele não te satisfaz, você não sai daquilo nunca, né? Se encontrasse o Irineu do passado, você diria? Tem jeito não, filho. E olhando pra câmera ali agora, Irineu, se alguém hoje está preso nas drogas, o que você diria? Que toda essa alegria que a pessoa que você busca viver, toda essa fantasia que você sabe que não preenche, né, que é passageira, que mais traz problemas do que alegria, traz mais para você uma resistência contra o mundo, porque você tem que resistir a tudo e a todos. Que Cristo, ele é a única pessoa que vai poder preencher essa lacuna na sua vida e te dar o verdadeiro sentimento. Ele vai restaurar tudo isso que você hoje quer restaurar a força. Porque quando a gente está na droga, a gente acha que a nossa família um dia vai entender, que a nossa família é ruim, que as pessoas que estão do nosso lado não nos entendem, que tudo não dá certo.
E aqui a culpa é sempre a dos outros, mas a partir do momento que eu entendo e coloco Cristo na minha vida, eu vou vendo que Cristo ele resolve tudo isso, que a culpa não é dos outros, às vezes. É da droga que entrou e ao qual eu não permiti que Deus ocupasse esse lugar, né? É isso aí. Deus não apaga histórias, ele transforma em testemunho. E nós vimos aqui, Irineu, parabéns pelo testemunho. Que Deus Amém. abençoe muito você. Foi muito bom Abençoe. falar com você. Valeu, galera. Até segunda-feira que vem.